Fala, minha rapaziada, pai da batida na área. É o seguinte, hoje temos um super convidado, um cara que ajuda aí no treinamento, na performance dos atletas e já já vou apresentar ele para vocês. Mas antes, não se esquece, já deixa o seu like, já se inscreve, já curte, comenta, compartilha e manda para todo mundo. Hoje estou aqui com o Anderson, atleta focado, meu irmãozão. E aí, mano, seja bem-vindo. Um prazer estar aqui com você. Eu ficava em casa e falava, pô, Alan, não vai me chamar para esse podcast. Que isso, cara? E o dia chegou. O dia chegou. Já tava na minha lista, confesso, Você entendeu? tinha comentado comigo. Mas a gente já tava, né, tava com alguns outros projetos e tal, mas voltamos aí com as nossas entrevistas, então vamos falar bastante aí sobre o teu projeto, né, como que é o Atleta Focado, como que é o Anderson Pingo também, então quero saber um pouquinho mais sobre essas coisas, tá? Mas antes de tudo, agora que vocês já estão ligados, já ele vai deixar aí as redes sociais dele, mas eu quero que vocês também acompanhem os nossos patrocinadores oficiais. A Stop Ball, que é a nossa fornecedora de material esportivo, a P. Almeida, que é a que veste a gente aí no nosso dia a dia, né? Então você que quer fazer o seu estilo ali diferenciado, já segue lá muito a P. Almeida, já faça os seus pedidos. Você quer fazer o seu uniforme também, né, de jogo, de treino para o seu time, para a sua equipe aí, os times profissionais também, ó. Chama a Stop Ball que, mano, é fera demais. E agora eu vou deixar para vocês o nosso grande patrocinador também, o Grupo Viriato. Então, você e a sua empresa que querem lucrar mais, pagar menos impostos e ter outros benefícios também para a sua área empresarial, então já confere aí agora um pouquinho do vídeo do Grupo Viriato. Todo empresário quer crescer, mas para isso precisa de estrutura, segurança, estratégia e confiança. Você precisa de um imóvel ideal, de benefícios que valorizem a sua equipe, de uma contabilidade sem falhas, de um jurídico parceiro e de uma gestão tributária inteligente que reduza seus custos. O Grupo Viriato oferece tudo isso em um só lugar. Viriato Contabilidade, J.A. Lopes Advogados Associados, Correia e Lopes Consultoria Tributária, Nova Viriato Corretora de Seguros, Viriato Gestão Imobiliária. Há mais de 40 anos, impulsionamos empresas de todos os segmentos, com soluções completas, integração entre os setores e um atendimento próximo, que entende o seu negócio de verdade. Não importa o tamanho da sua empresa, a gente entrega estrutura, economia e performance para você chegar mais longe. Grupo Viriato, a estrutura que seu negócio precisa e a confiança que você merece. E para fechar, o nosso grande patrocinador e nosso novo apoiador, que é o Dr. Alverson Stroher. O Alverson é um dos principais ortopedistas do Brasil e do mundo. É um cara que faz o seu tratamento aí do início ao fim nessa parte ortopédica, articulações e tal, seu joelhão ali, o seu tornozelo. Eu, né, que tem aquele tornozelo bichado, joelho bichado ali, né, algumas cirurgias aí já, né. Então, tô sempre lá com o Alverson podendo fazer esse tratamento. Fechou? Irmão, é o seguinte, agora nós vamos começar, mas antes eu queria que você se apresentasse para a galera e deixasse também as suas redes sociais, né? A gente que já conhece, tudo bem, mas aí eu quero saber como que a galera pode te achar lá nas redes sociais para poder a galera já seguir. Então, meu nome é Anderson Ramos, né? Mais conhecido como Anderson Pingo, ou Mr. Pingo, né? Do treinamento de alto rendimento para atletas de futebol. O nosso Instagram é Atleta Focado, @Atleta Focado. Nossa página no YouTube também, @Atleta Focado também. Show de bola, irmão. Então é o seguinte, hoje a gente tá aqui para falar de performance, né? Então, assim, nada mais justo do que eu chamar um dos principais caras aí, um dos tops aí do Rio de Janeiro e do Brasil também nessa área. Então, assim, é um dos caras que é referência pra gente, pra mim principalmente. Pra quem não sabe, galera, eu sou formado em educação física, né? Então, assim, mas acabei não exercendo por destino, né? Acaso do destino acabou e tal, mas eu tenho a minha formação lá. E sempre foi uma área que eu sempre achei muito bacana, mas que é muito difícil, porque o alto rendimento, né, a performance, ela requer um estudo diferenciado de caso, né, para você lidar com os atletas. Mas antes eu queria que você explicasse pra gente o seguinte, para quem não sabe, por que pingo? Rapaz, por que pingo? Minha avó, né, quando eu nasci, tem um sinal na orelha, aí minha mãe olhou, um pingo de gente, aí colocou o nome de apelido de pingo, ficou aí. Até meus pais nem me chamam de Anderson, me chamam de Pingo. E aí, tipo, perdurou tanto pra família quanto pros amigos? Pra todo mundo. Às vezes, quando meu pai, alguém me chamava de Anderson, assim, no clube, né?
Meu pai ficava olhando assim e ele mesmo me chamava de Pingo. Então ficou Pingo para todo mundo. Show de bola. E assim, falando um pouquinho aqui da família, né? Antes da gente chegar no Anderson, como que a sua família vê, né, essa situação do Anderson ter, né, trabalhar com a educação física? Sempre foi algo que foi conversado entre a família sempre apoiou, porque você também, né, já foi atleta e tal. Então conta pra gente como é que foi aquele início ali, esse apoio familiar. Então, cara, desde os 7 anos jogando, né? Então, assim, a expectativa nossa era de se tornar um atleta profissional, bem-sucedido e seguir a vida. Só que aí veio o casamento, né? O casamento veio e, assim, sabemos que no mundo do futebol não é fácil, né? Os meninos, tem muitos meninos aí, amigos meus, que até hoje tá aí, né? Vamos dizer que bater cabeça, mas assim, vem tentando, né? Joga Série B, joga estadual, aí vai para não sei aonde. E assim, não resolve a vida. A verdade é essa, não resolve a vida. E eu tava nessa vibe também, mas quando veio o casamento, a gente não pode ficar dependendo de contrato de 3 meses, de 6 meses, sabendo que tem uma família para poder sustentar, né? A gente, como o líder da nossa casa, né? O sacerdote da nossa casa, nós precisamos trazer o nosso sustento da nossa casa, né? A gente é o provedor da nossa casa. Então, isso que acabou me pegando logo quando eu casei, vinha treinando num clube, e aí aquilo para poder assinar o contrato, para poder, né, assinar o contrato por um valor, sem saber também se iria receber esse valor. É que hoje a gente vive muito isso nos times, principalmente, né, de menor escalão. Poxa, ali, né, de segunda, terceira divisão. Quantas vezes era contrato de 1.500 e recebia 400, 500, 600. E como é que tu vai trazer isso para dentro de casa? Quando tu tá solteiro é uma coisa, né? O dinheiro é só seu ali, você vai tentando agora casado com uma esposa, para poder trazer o sustento. Ficou um pouco difícil. E aí eu tentando, e aí acabou que eu comecei o Atleta Focado. Foi quando surgiu o Atleta Focado, né? Numa oração que eu fiz a Deus. E aí depois minha esposa me colocou para fazer a faculdade, coisa que eu nunca imaginava, tipo, fazer faculdade. Pô, eu sou jogador de futebol, como muitos pensam assim, né? Até falo para muitos amigos, cara, faz a faculdade, não fica só no futebol. Tu gosta do futebol? Faz a faculdade e dá sequência nisso, né, mano? Uma hora é difícil virar a chave, né? Mas tem que virar a chave. Não vai viver de, sou jogador de futebol sem um puto no bolso, sem nada no bolso. É difícil, é complicado. E assim, antes de você começar a falar do Atleta Focado, como que era o Anderson como jogador, né? Você jogava em qual posição e tal? A gente sabe, né, que essa canhotinha aí é fera, tem a qualidade. Mas diferente. Você gostava, você já comentou comigo, né, questão de jogar mais defensivamente, mas como que o Anderson jogava e como que ele gostava de jogar? Então, cara, minha posição é zagueiro, né? Sempre fui zagueiro. Sendo que, assim, como você falou, por ter uma qualidade melhor com a bola no pé, com a perna esquerda, então sempre me jogava para a lateral esquerda. E também pela minha estatura, né? Assim, para zagueiro 1,80, galera que é 1,85, 1,87, 1,90. Então, muitas vezes eu perdia para esses atletas na estatura. Mas, assim, e ganhava na qualidade. Então, assim, eu tinha que jogar, então impor ele para a lateral esquerda e eu vou jogando na lateral esquerda. Mantém ali no setor defensivo, né? Mas com o lateral no geral, né? Faz algumas jogadas um pouquinho mais ofensivas, né? Então acho que isso realmente favorecia o teu lado técnico, né? Isso eu aprendi com um treinador meu, cara. Ele falava assim pra mim, você é zagueiro, mas se precisar de lateral esquerdo, tu vai na lateral esquerda. E aí eu ia treinando, assim, aí as oportunidades, as maiores oportunidades que eu tive no futebol foi na lateral esquerda. Porém, onde eu mais me destaquei foi jogando de zagueiro. Né, assim, por mais que eu não tinha não tenha um tamanho, né, uma estatura boa, mas assim, sempre fazia um bom trabalho ali na zaga. Então, onde eu queria ter atuado mesmo, jogando profissionalmente direto, seria na zaga. Mas pelo tamanho, ia sempre para a lateral esquerda. Perfeito. Mas é assim, né, era a posição que você gostava de jogar? Ou você, tipo assim, se você tivesse outras oportunidades, ou se dependesse do pingo, seria na lateral esquerda ou na zaga? Ou você acha que você poderia também escolher outras opções de jogo? Pelas suas características mesmo, né? Então, no meu primeiro ano de profissional, eu comecei de zagueiro, jogava de zagueiro, lateral esquerdo. E aí também eu me aventurava ali no volante, né? Às vezes precisava, alguém estava machucado, vai de volante, eu ia de volante. Então eu tinha essa terceira posição de volante, que é uma posição muito difícil de jogar. Eu acho muito difícil para mim. Mas assim, onde eu sempre desejei jogar, na posição de zagueiro mesmo. Zagueiro, lateral eu ia... Assim, o lateral me prendia muito, né, Alan? Porque lateral... Quem é lateral sabe que se você estiver jogando e
não tiver um volante, um zagueiro bom, é meio complicado você avançar e deixar a parte de trás lá na marcação vulnerável. Então, assim, eu ia sempre na boa. Quando eu vi que eu tinha um volante bom, um zagueiro bom, aí eu saí um pouquinho mais com mais à vontade. Mas, assim, não era uma posição que eu gostava de jogar. Eu jogava porque, tipo, pintou lateral, vou jogar, vou ficar no banco, eu queria jogar, então eu ia pra lateral esquerda. Show de bola. Mas se tivesse uma vaguinha ali, por exemplo, de meio de campo, de um meia mais ofensivo, essa opção não seria válida pra você? Aí essa eu deixo pra tu, pô. De meia. Sim, isso é verdade. Aí, se a gente tivesse feito uma duplinha ali, acho que sairia bem. A gente chegou a fazer umas duplas. Só que assim... Né, agora, né, já um pouco mais veterano, né, e tal, mas mesmo assim demos um caldo, né? Tiramos aí até uns caras bons de King League aí, né, e tal. Achava que era bom. Quando a gente fez ali a duplinha, esquece, né? Tem que respeitar a geração lá do né? Tem que respeitar. Pra quem não sabe, galera, o Anderson lá, às vezes faz uns campeonatos no CT dele, né, e a gente fez uma dupla aí, né, bacana. Jogamos como Argentina, né, fizemos uma Copa do Mundo, jogamos como Argentina. No ano que a Argentina foi campeã. No ano que a Argentina foi campeã da Copa do Mundo, a gente fez uma competição lá, que também era a Copa do Mundo, né? E a gente ganhou. E nós éramos, assim, os como é que a gente pode chamar? Os patinhos feios da parada, né? Era os mais pesadinhos, os mais veteranos, né? Tinha um tal de GB, Passarinho, Guilherme, uma galera boa ali voando. E a gente foi lá e amassou os caras. Atropelamos os caras. Atropelamos mesmo. E ganhamos, a gente ganhou a competição lá, foi bem legal. Mas, irmão, é o seguinte... hoje a gente tem várias formas de trabalhar com o esporte, né? Seja na iniciação, seja com aprendizado, né? Com as escolinhas e tudo mais. Mas você optou por trabalhar com a performance. O que virou essa chave, né? Tipo, foi o fato de ser atleta? Sempre foi um sonho? Ou, tipo assim, virou a chave no meio do caminho? Eu trabalhava com isso e decidi. Como é que foi essa virada de chave para trabalhar com o alto rendimento dos atletas? Então, cara, como eu falei, minha vontade seria o quê? Atleta profissional somente, viver disso. E aí, conforme o tempo foi passando, dificuldade, preciso trabalhar. E o atleta focado, ele surgiu como? O atleta focado, eu estava atuando num clube, na Série B, na época. Eu estava em avaliação nessa época. E eu fiquei meio chateado, que estava tendo algumas coisas que eu não estava gostando. E aí, assim, lá treinava, como era época de férias, só treinava, acho que, se não me engano, era 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. E aí, terça e quinta, como eu estava vindo de férias, tenho facilidade de ganhar peso, precisava treinar mais do que os caras. Tinha que fazer por fora, um complemento, né? Tinha que fazer alguma coisa por fora. Só o treino no clube, assim, eu como atleta sempre fui muito dedicado. Sempre entreguei meu melhor, todos os dias. Porém, só a carga que eu estava recebendo, igual todos estavam recebendo, eu ia ficar igual a eles. Eu precisava melhorar para poder, né, apresentar um resultado mais diferente dentro de campo. E aí foi quando eu comecei o atleta focado. Eu treinava terça e quinta, comecei a treinando, você sabe, né? Tem até um documentário meu no YouTube falando sobre como eu comecei com folha de amendoeira, não tinha material nenhum. Então, assim, eu e um amigo meu, o Yuri, que começou comigo, a gente treinando, precisava treinar, e eu fazendo só físico, com uma bola lá meio ruim, e treinando. E assim, a gente, por estar atuando, né, no futebol, a gente acaba adquirindo muitas pessoas que acabam acompanhando o nosso trabalho. Então, toda vez que eu postava na época, era Facebook, postava, e a galera, pô, quero treinar com você, e aí, pô, posso treinar contigo? Vem treinar, e daqui a pouco, quando eu fui ver, Deus... E assim, uma oração que eu fiz a Deus, né, irmão? Eu orando, caminhando, indo pro clube. Na época, eu lembro, como eu falei, o pai me dava um dinheiro para eu poder ir de passagem, só que assim, o treino era tão puxado que na volta a gente quer fazer um lanche, e aí eu segurava o dinheiro, falei, pô, vou segurar, vou ir andando, dá pra ir andando, vou sair mais cedo, vou andando. E na minha caminhada, já chateado, esse dia até falei que eu não iria pro treino. E aí minha esposa falou assim, não, você vai sim, você vai sair de lá, se eles mandarem você ir embora. Enquanto não mandar, você vai sim lá. Você vai sim pro treino. Aí eu fui, aí eu na caminhada eu falei com Deus, eu cheguei para Deus e falei, Deus, eu não aguento mais a situação que eu tô vivendo. Pô, eu vim de um ano que eu vinha do ano de 2015, pô, fiquei na seleção do Campeonato Carioca, tive acesso da Série C para a Série B, jogando, indo bem, e estava indo para uma outra equipe que não tinha tantos atletas assim de nome, e assim, eu treinando bem, e eu vi que estava tendo alguma, né, uma sacanagem do futebol. E aí eu falei para Deus, eu não tô aguentando mais essa situação que eu tô vivendo. Ou eu vou para ele poder decidir minha vida hoje, ou se não é para eu continuar no futebol, me tira do futebol, ele vai me dispensar hoje, e eu vou seguir minha vida, vou trabalhar, vou fazer outra coisa.
E aí continuei caminhando. E próximo do clube, eu me lembrei e falei, Deus, muda minha sorte, que eu não aguento mais viver do jeito que eu estou vivendo. Porque assim, eu sei, irmão, que nós não devemos, nós como cristãos, não devemos nos comparar com a vida de um ímpio. Porém, na minha cabeça vinha a satisfação de que, eu me esforço para poder andar corretamente, né, devolvo meu dízimo, faço minhas coisas tudo corretamente, tudo que a Escritura pede, e aí a vida do ímpio tá melhor do que a minha, pô. E aí Deus não me respondeu nada ali, um silêncio total. E aí eu treinei, e aí depois que acabou o treinamento, o treinador falou que o grupo que estava voltando só um dia na semana ia voltar, somente eu, que era para poder voltar na quarta-feira. Então ali Deus meio falou comigo. Ali eu senti Deus falando, continua, não é para parar, continua. E aí eu continuei. E aí foi quando surgiu o Atleta Focado, que eu treinava terça e quinta, e aí ia treinando, se dedicando. E a continuidade, na real, ela não era do jeito que você queria, né, irmão? Então, assim, você tinha a continuidade como atleta, mas o fato de você ter a brecha do terça e quinta que fez você construir o que você criou hoje, né? Então não era do jeito que você queria, porque você, provavelmente naquele momento, né? A gente nunca sabe como são os planos de Deus, né? Naquele momento ali, provavelmente você deve ter achado assim, vou continuar jogando, vou continuar fazendo. Só que toda a sua estrutura estava se formando justamente pelo fato de você estar jogando. Porque talvez, se você falar assim, vou largar tudo para ficar de segunda a sexta treinando, talvez você não ia seguir. Mas terça e quinta você precisava dar continuidade no seu treinamento, né? É forte isso, cara. É um testemunho muito forte. O que você está falando, eu não tinha parado para pensar sobre isso. E é verdade, porque se eu estivesse treinando todos os dias, eu não iria treinar, fazer um complemento. E se você tivesse largado o futebol, provavelmente você não iria largar tudo para... vou focar de segunda a sexta com folha de amendoeira para poder dar treino, tá ligado? E vou te falar outra coisa. Antes disso, logo quando eu passei de 2015, eu tive um período, quando eu casei em janeiro, em fevereiro, como não tinha clube, esperando para poder ir para algum lugar, eu trabalhei de jardineiro, pô. Eu trabalhei de jardineiro. Na época eu ganhava R$1.300 e eu fiquei feliz da vida. Falei, cara, R$1.300, cara. No futebol eu ganhava 800, no máximo que eu ganhei foi 1.000. E eu falei, cara, eu vou abraçar esse trabalho aqui. O cara, se tu virar, tu vai começar como auxiliar de jardineiro, se tu avançar, tu vai para 2.500. Eu falei, maravilha, isso lá em 2016. Falei, tá beleza, já vou trazer um sustento legal, dá para eu poder pensar em outras coisas. E eu só fiquei um mês de jardineiro, trabalhando de jardineiro. E aí eu fui, um ano eu jogando, e aí eu trabalhando, um amigo falou, vem jogar um futsal aqui para mim lá na ilha. E a gente jogou contra um time que era o melhor time da ilha. Na época, tu conhece, o Zé Renato, na época tava numa fase, e eu marquei o Zé Renato. E a galera ficava assim, cara, tu vai marcar o Zé Renato. Aí eu vindo de campo, porque isso tem muito isso nela. As pessoas... hoje o futsal, né? Vê lá o fulano de tal. Mas às vezes aquele fulano de tal no campo nem anda. Se ligou? É um normal. São modalidades diferentes, né, irmão? Mas ali no futsal ele é muito bom. Não, desculpa. Vim de uma gripe agora e acabou me pegando. Então, assim, ele... E a galera fazia Renato. Eu falei, tá bom, cara, beleza. Mas também não passou, não subestimei ele, de achar que... Só não conhecia, então vou jogar. É mais um jogo comum. Mais um jogo comum. E o pau quebrou lá, e o bicho pegando, e eu marquei o Zé Renato, e aí o jogo foi limpo, foi 1-0, um gol de um outro cara lá. E aí até no final do jogo, o Zé Renato veio no vestiário. Irmão, parabéns, aí tem um zagueirão. E a galera do futsal, a galera que joga futsal, como eu falei, eles rendem muito para esses atletas, que ele fala, caraca, mano, o Zé Renato veio falar contigo. O Zé Renato, na época, era o 01 de pivô, pô. Zé Renato veio e falou contigo, não sei o quê. E aquilo ali, pra tu ver, cara, eu estava meio que largado no futebol. Parei. Vou só trabalhar e vou jogar o futsal. E aquilo ali, depois que eu vi que a proporção que deu aquilo ali, a galera falando, eu falei, calma aí. E aí, meio que acendeu de novo a chama. Eu falei, vou voltar a jogar, cara. Aí me chamaram pra jogar um circuito futsal que eu não te conhecia, mas tu jogou também, foi lá no Arena Nacional. A gente saiu pro São Paulo nas quartas de finais. E no bem eu falei, cara, quer saber, cara, vou voltar a jogar. Aí falei pros caras do amigo lá que era do jardineiro. Falei, irmão, não vou voltar a jogar. Aí foi quando eu comecei esse processo todo e Deus foi transformando a minha vida. Cara, aí eu te fazer uma pergunta. Você ali trabalhando com jardinagem, você trabalhava com a grama, né? Não tinha vontade de bater uma bolinha ali não, na grama ali, mano? Botar os conezinhos ali? Cara, olha só, tu falou de uma situação... Eu trabalhava na casa de um cara que na época era o vice-presidente do Flamengo.
que era o Flávio Godin, na época, que era o presidente, era o Bandeira e ele era o vice. E aí, aí na minha cabeça, né, eu falei, caraca, mano, será que essa é a oportunidade? Eu tô lá na casa do vice-presidente do Flamengo. Vou pedir uma vaguinha aqui, eu pedi, pô. Pedi. Cheguei lá, teve um dia eu cortando aí por casa do cara, campo de futebol. Falei, caraca, ficar olhando aquilo ali. Falei, pô, isso é uma outra vida. E aí um dia eu treinando, eu vi, ele passou, falei, pô, senhor Flávio, tudo bem? Bom dia. Falei com ele. Aí ele ficou olhando pra mim assim. Ele falou, você jogou aonde? Aí eu falei onde eu tinha jogado. Ele falou, você tem teu material? Tem. Aí eu fui, já tava com pra tu ver, cara. Eu já tava com o material já no bolso, com o DVD. Na época. Na época era o DVDzinho, né? Tinha que entregar, né? Aí eu entreguei o DVD pra ele. Aí ele falou assim, cara, olha só, no Flamengo eu não consigo te colocar. Mas a gente consegue fazer uma parceria, te jogar no Madureira, num outro time, e você indo bem, a gente consegue te puxar. Falei, pô, beleza. Só que assim, eu entendo também que o cara, pô, diversas coisas na cabeça, né, que eu acredito que ele esqueceu de mim, não por maldade, acho que muita coisa pra resolver, e acabou passando batido. Mas aí depois eu voltei a jogar, foi nessa situação do futsal, e aí foi quando surgiu o Atleta Focado, né? Show de bola. E assim, o Atleta Focado, como você falou, ele surgiu de uma forma, né, bem simples, né? Mas com muita disposição, com muita vontade de fazer acontecer. Hoje, o Anderson ele tem o CT, né? Então, hoje o Anderson tem o CT. Então, primeiramente, eu queria que você divulgasse o CT, né? Onde que é o CT Atleta Focado, né? Que, assim, a gente treina lá semanalmente, mensalmente, né? Muitos atletas treinam lá. Então, eu queria que você divulgasse para poder a galera já conhecer e saber como é que é. E eu queria saber como é que foi esse processo, né? De início com a folha de amendoeira até chegar a algum patamar legal para depois, né, conquistar o CT. Porque, assim, a galera, né, vê hoje, né, e no geral a gente posta o que é bom na internet, né, a gente sempre fala, mas, assim, não começou assim, né? Eu peguei o processo ali do início do CT, né, e do finalzinho ali, mas eu já peguei uma parte que era legal, que o treino já tinha uma estrutura bacana, né, e tal. Então, assim, eu queria que você contasse um pouquinho dessa transição aí. Cara, a transição... Assim, eu comento muito com a minha esposa em questão de... às vezes eu sento deitado, conversando com ela, falo, cara, muita gente vê hoje o Atleta Focado do jeito que é, mas não sabe que eu já passei por isso, né, irmão? Estamos 9 anos já no Atleta Focado, agora dia 24 de agosto, faz 9 anos. E aí, lá atrás foi muita luta. Mas assim, foi uma luta maravilhosa, assim, né, irmão? Porque assim, quando você tá no ambiente que você gosta, é uma outra parada. E assim, eu comecei com folha de amendoeira, e depois Deus enviou um pastor, que era amigo de um amigo meu, que tinha todo o material. Ele, irmão, fica com material para você. E aí, quando a galera, eu só treinava com bola, fundamento, e aí daqui a pouco a galera foi vendo o crescimento, né? E aí quando chegou o material, caramba, chegou o material, aí na aula, já daqui a pouco 25 na aula, e daqui a pouco 30 numa aula, e com 4 bolas, 2 bolas, e tinha que me virar ali, pô. Eu vivi um estágio forçado, né? Porque eu não tive nenhum cara que eu falo assim, pô, esse cara foi meu mentor, esse cara aí é o meu professor. Meu professor eu tenho, para dizer, meu professor foi Deus. É Deus todos os dias. Deus foi me moldando com a metodologia que, assim, até então não tinha no mercado, né? E hoje a gente vê, eu costumo até dizer, né? Se o cara formou o treinamento, botou 3 tartarugas para fazer coordenativo, esse cara já me viu, ou ele me segue, ou ele até não me segue, mas vê meus vídeos, que acontece muito, os caras, às vezes, eu boto um vídeo, daqui a pouco aparece pra mim lá no Rio, os caras fazendo o mesmo treinamento que eu fiz, aí quando eu vou entrar lá, o cara nem me segue, às vezes eu fico até chateado com a situação dessa. Mas eu acho que faz parte porque tem os dois lados da moeda, né? Isso aí, tem os dois lados da moeda. Eu também, né, passo um pouco por isso. Recentemente a gente até teve o nosso nome de um quadro que a gente tem aqui copiado, já teve outras 2, 3 vezes isso também, vídeos meus que são, mas eu acho que a gente tem que levar de uma forma como referência. Sim. Entendeu? Então, assim, hoje você também, né, tem o seu curso, então, assim, isso é bacana pra caramba. Então, assim, mas vamos lá, segue aí, como é que foi? Então, aí as coisas foram surgindo, fluindo. E aí, lembra que eu falei que eu pedi para que Deus mudasse minha sorte? Falei, Senhor, muda minha sorte. E aí eu conheci um amigo meu, que é o Renanzinho, que você conhece também. E aí ele é padrinho de casamento do Marcelo. Marcelo, na época, no Real Madrid, no auge. E aí ele manda um alô para mim, eu solto esse vídeo na época nem Instagram, era Facebook. Cara, e eu dando aula para 15, para 20. No outro dia, irmão, na aula era 50 na aula. E eu olhei assim, eu falei, o que eu vou fazer com 50 pessoas, gente? Sozinho. E nego esperando o Pingo falar. O Pingo vai falar o que ele falar aí. E aí minha cabeça já uninhada. Eu falei, caraca, aí entra a parte que eu falei, quem me moldava é Cristo. Então Deus sempre me dando a direção. E aí eu
E acabava que depois, no final, o nego, caraca, que treinão. Então, assim, cara, porque, como você falou, né? Você é professor de educação física também, não está atuando hoje, mas, assim, você sabe que muitas das vezes o professor vai com uma aula elaborada e aí teve que adaptar, porque o aluno não funcionou, não andou do jeito que tinha que andar, e aí vai da parte da experiência do professor para poder fazer a aula andar. Porque, assim, por mais que pareça ser um improviso, tem que ter a parte técnica, né? Improviso dentro daquilo do objetivo. Com conhecimento. É um improviso com conhecimento, Muitos fazem improviso porque é maneiro. É o que eu falo, as pessoas têm muito... Hoje tem muito professor, o cara é professor, mas ele é reprodutor. Ele reproduz o que ele vê na internet. Pô, maneiro o treino do Bayern de Munique, mas que sentido é aquilo ali? Antigamente já fui um cara desse, de olhar, pô, maneiro, mas assim, tinha um conhecimento, pô, tá fazendo agilidade, tá fazendo aceleração, tá fazendo uma resistência, legal. E aí quando entra na faculdade, né, quando a minha esposa vai pra faculdade, eu entrei na faculdade, aí quando vai começando a falar na forma técnica, né, e aí você vai, opa, aí, caraca, é verdade aquilo ali, e vai encaixando, e aí com a tua experiência, a formação, né, acadêmica, você consegue elaborar. E assim, não só a faculdade, né, você precisa estar se aprofundando. Eu falo muito isso no meu curso. Você me dá a oportunidade de poder falar. Claro, com certeza. O curso que eu tenho para professores de educação física, você que é professor de educação física, está limitado no seu ambiente de trabalho, não sabe mais o que fazer, está repetindo muito treinamento. No meu curso, eu falo muito sobre isso. É www.atletafocado.com e .com.br, né? www.atletafocado.com.br. Lá você encontra o curso da fera aí que vem fazendo sucesso aí com a rapaziada. Show de bola. E eu tenho visto bastante mesmo, né? Vira e mexe, alguém te marca, né? Compartilhando, cara, e tal, né? Que tá fazendo justamente a metodologia que você ensina, né? Cara, e a galera, eu tenho uns professores de Minas que eu tenho muito contato com eles. E eles falam muito, irmão, Deus me enviou você, cara, porque eu já admirava o seu trabalho quando você fez o curso, foi o primeiro a comprar. Já comprou. Fiz o curso, ele toma, já comprou o curso. Falei, caramba, legal. E aí hoje ele fala, cara, eu tinha média de 20 alunos, hoje eu tenho 80 alunos mensal. E aí já tá até fazendo as meias que eu faço também, né? Que eu tenho as meias, já tá fazendo as meias, já tá um moleque... E toda vez ele me olha e fala, cara, você é o melhor, você... Não dizendo o melhor para... Eu não tô dizendo isso também para poder me engrandecer, não é isso. Mas assim, o reconhecimento que ele tem por mim, isso é legal pra gente, né? Um cara ver você fazendo o teu podcast, fazendo o que você faz, e, pô, irmão, me espelho em você, isso é bacana, isso acaba servindo até de combustível para você poder estar melhorando, né? Se especializando e entregando melhores resultados, né? Eu acho isso muito legal, como eu falei, né? É uma questão de referência, né? Não é uma questão de simplesmente, vou copiar por copiar. Não, é uma questão de referência, né? Então a pessoa te vê como uma referência e acaba seguindo alguns passos. Eu acho isso legal. Eu acho que assim, claro que é importante também, por mais que a pessoa veja como referência e aprenda a metodologia, tá vendo meu podcast, tal, tá se baseando, eu acho muito bacana. Mas, cara, bota a sua cara, entendeu? Bota a sua cara. Tem a personalidade também. Não é simplesmente chegar, vou copiar por copiar. Não, tem a personalidade. Bota de um jeitinho diferente. Como você falou, a metodologia é essa. Mas qual é o objetivo do treinamento? A metodologia foi criada. Mas, vamos fazer desse jeito aqui, vamos fazer desse jeito aqui. Inclusive, teve uma vez que eu fui dar o treino lá, que teve uma parte que a gente não lembrava como é que era. E a gente mudou um pouquinho ali a forma do treino ali, né, em uma das partes da estação, mas para manter o mesmo padrão do fundamento, né? Do objetivo do trabalho, isso aí. Então isso é legal, né? E isso eu falo muito para os professores. Eu falo, cara, você não tem que montar o treino por montar. Porque assim, vai chegar um momento difícil, isso acontece de vez em quando. Vamos lá, chega um pai que tem um conhecimento e ele vai perguntar por que isso. Eu já fui em curso que as pessoas falam assim, pô, eu tirei meu filho do tal lugar porque eu chego lá, o treinador só bota ele para correr e acabou. Para que vai ficar correndo? Qual o objetivo disso? Então você precisa entender, até mesmo numa punição, o porquê daquilo ali. Você precisa saber. E voltando um pouco, você falou sobre a trajetória do atleta focado. E aí veio acontecendo tudo isso, o atleta focado foi crescendo, e aí a virada de chave no atleta focado foi quando ele fez 5 anos, que foi quando a gente foi pro CT, em 2022. Eu lembro que já estava para 6 anos, 5 para 6 anos. Antes treinava numa praça, né? Treinava numa praça pública, rapaz... Benção, os caras que abriram a porta pra mim lá, benção. Mas só que assim, às vezes eu queria explorar um pouco mais e não podia, porque eu entendo também que o pessoal lá precisava ganhar, né, a merreca deles, e aí às vezes alugava para outras pessoas, às vezes em horário do meu treino,
E isso assim, limitava, né? A limitava. vontade de crescer, né? Do atleta focado, né? E aí, mas então, quando acontecia essas coisas, minha esposa falava muito isso pra mim. Ela falava, meu Deus, já tá apertando. Quando Deus começa a apertar você em algumas situações, que às vezes você está acomodado, pô, Deus quer algo melhor para você. E aí você acha que aquilo tá bom. Não, aquilo tá ótimo para mim. E Deus quer algo melhor para você. Então, se você não entender a voz de Deus, não escutar a voz de Deus vai te apertar, pô. Para obrigar você a fazer o quê? Pô, você disse, eu sair daqui, que tá me machucando, tem que ir para outro lugar. E aí foi quando aconteceu, né? Treinava tanto na praça da Sintra, né? Quanto na Praça Portugal. Eu ficava pulando pro lado e pro outro, terça e quinta no mundo. Então, assim, e assim, com outros professores do lado, e passei por uns perrengues também de eu convidando alunos para poder treinar lá, para poder cobrar mais barato, professores, né, assim, enfim. Faz parte o mercado, ele é cruel, irmão. Né? Então, assim, eu sempre falo muito isso, né, principalmente para a galera que trabalha comigo, o mercado, ele é cruel, ele não é fácil. Né? Então, assim, isso vai fazer parte. A pessoa tentar copiar, tentar passar por cima. Isso acontece. Tentar pegar o seu cliente. Isso também já aconteceu muitas vezes comigo. Então, assim, eu acho que a gente tem que persistir, né? Tem que criar casca com isso, criar uma experiência. Tudo é experiência, né, irmão? A gente leva, às vezes, é negativo pra caramba, isso aí tá me trazendo muito... Mas, às vezes, foi uma experiência pra você não reprisar aquilo ali novamente, né? E é verdade, ele vai te dando experiência que hoje já passei por diversas... E hoje passa, tipo assim, essa ferida já não faz dor, vambora, vai continuar. E aí, como eu fui essa transição, né, da praça pública pro CT? Eu vim do ano de 2021, perdi meu pai em março, minha casa bagunçada demais. Minha casa, que eu digo assim, minha família, eu com a minha esposa... quase a separação, e a gente já indo para separar. E aí eu falava muito com Deus. E assim, olha o ambiente. O ambiente era esse, ó. Vida financeira, lá em cima. Reconhecimento, lá em cima. Perdi meu pai. Já dá uma quebrada. Desestabilizou, né? Minha família e minha esposa brigando todos os dias. E muitas vezes sem motivo, né? Tipo assim, não era um motivo... Coisas bobas. E assim, que ela fazia... que eu reagia, e eu reagia do jeito que ela não gostava. Então, aí entra um lado espiritual, que aí quem é do lado espiritual vai entender o que eu estou dizendo. E assim, tudo eu podia fazer. Eu posso fazer o que eu quiser. Pô. Se eu quiser comprar um carro, agora eu compro. Se eu quiser comprar uma casa, eu compro uma casa. Se eu quiser, hoje, tá dando mal, não tá legal, vou me separar e vambora. Só que assim, aquilo, né, irmão, eu sou um homem de Deus, né? Com suas falhas, com suas limitações, mas assim, procurando sempre melhorar todos os dias. Porém, eu defendo... A gente quando é cristão, a gente levanta a bandeira, né, de Cristo. Então, as pessoas estão todos os dias olhando pra gente para poder ver a nossa conduta. Nosso maior testemunho não é a gente abrir a boca, é a nossa conduta no dia a dia. E aí eu falava, cara, eu vou me separar e tal. E aí eu pedi a Deus, eu quero meu centro de treinamento, eu preciso ter meu campo, eu quero chegar no meu lugar e receber os meus clientes lá e ficar à vontade. E aí, cara, eu lembro que eu brigando com a minha esposa, ia pro monte orar. Eu sei que quando Deus começou a movimentar isso numa oração no monte, o rapaz orou pelo meu casamento e ali começou a mudança no meu casamento. E no final da oração ele falou assim pra mim: e o que você pede, Deus já escutou e já preparou para você. É questão de tempo para te entregar. Porém, a tua casa tem que estar arrumada. Diversas vezes, irmão, eu pedi a Deus e Deus falou assim: como é que eu vou te dar uma situação? Olha como é que você tá. Eu conversei com você isso ontem, né? A gente saiu para almoçar, a gente conversou sobre isso. E eu falei, e Deus falou assim para mim: como é que eu vou te dar um campo hoje, algo maior, se tua casa está desarrumada? Tu vai perder aquilo ali. Sua casa precisa estar forte, precisa estar arrumada. E eu, essa coisa na minha cabeça, claro, vai me dar e vai melhorar, as coisas vão melhorar. E não é bem assim. Quando minha casa arrumou, irmão, o treinamento veio. E Deus cumpriu mais uma promessa na minha vida. Uma adoração, o meu casamento, o casamento renovado, Deus renovou meu casamento. E assim, aí veio a transição para o atleta focado para o CT, que no começo não foi fácil, né? Mas assim, a gente vai tomando as pancadinhas, faz parte do crescimento, e aí hoje, graças a Deus,
estabilizado no CT. Cara, e tem uma curiosidade, né? Pra quem não sabe, o CT Atleta Focado, a primeira pessoa que fez gol no CT Atleta Focado fui eu. Foi verdade. Ué, é verdade. O Anderson tava lá em campo fazendo oração, peguei a bola e chutei pro gol, pô. E saí correndo, ainda filmei. Foi o primeiro gol. Então, assim, eu fiz o primeiro gol do Atleta Focado. Tô na história do Atleta Focado. O primeiro título do Atleta Focado também, cara. O primeiro título. É porque tava do meu lado, cara. Só que a gente tava junto, é isso aí. Então, assim, eu tenho história. No Atleta Focado eu tenho história. Mas, assim, irmão, uma parada que é interessante que a gente, né, tá ouvindo bastante aqui você falando, e eu queria saber o seguinte. Você é um cara cristão, né? Nós temos essa doutrina, vamos colocar assim, né? Essa escolha, né? E eu queria saber o quanto que isso influencia no seu dia a dia, né? E na sua... Assim, você falou, né, em questão das orações, né, do processo e tal, mas o quanto que isso influencia no dia a dia? Porque, né, essa questão das orações, da evolução, são processos que demoram, né? Que demandam tempo. Então, assim, às vezes pode ser rápido, como deveria demora um anos. tempo. Pode ser um tempo de um ano, de um mês, né? E pode ser um pode ser tempo imediato também. Imediato, né? Então, mas o quanto isso influencia na sua vida no dia a dia, né? Cara, influencia muito. Porque, assim, a palavra de Deus vai dizer em Provérbio 16:3. Consagre o teu trabalho ao Senhor e será bem sucedido, né? Então, assim, isso lá atrás eu já faço. Desde o início, eu consagro meu trabalho ao Senhor Jesus Cristo, sempre. Todos os treinamentos, você, tá sempre comigo lá, você sabe que... próximo treino, oração e vambora. Agradece a Deus pelo treino e vambora. Né? Independente de quem tá treinando, de quem não tá, da família, do atleta. Se o cara treinou um treino, 2 horas, ele vai treinar 3 horas e vai orar novamente. Para agradecer pelo treinamento, pedir para que Deus venha guardar o treinamento, que Deus venha abençoar os meninos, que Ele venha desenvolver, que através daquele trabalho ali possa haver evolução neles. Isso é sempre oração. E assim, a conduta como cristão, ajuda muito, cara. Você não tem noção como eu já recebi mensagem de pessoas que falam assim, cara, eu entro nesse ambiente, é outro lugar. Porque as pessoas treinam em outros lugares. E às vezes ele fala, cara, vou certo treinar com fulano de tal, um ambiente meio pesado, vim pra cá, é um ambiente tranquilo, eu sempre deixo o louvor também tocando lá e tal. E a nossa conduta, como eu falei, o nosso E hoje, querendo ou não, o CT tem outros profissionais também, né, que trabalham junto. Então, você conseguir manter esse ambiente legal, não é fácil, né, irmão? Não é fácil, porque assim, às vezes são profissionais que são cristãos. Mas assim, como eu falei com você, como eu venho falando aqui, a nossa conduta, né, que vai dizer se nós somos realmente cristãos ou não. Na hora da dificuldade, como é que está sendo a atitude dele? Porque todo momento ele está sendo testado ali, pô. Até no momento da ira, da raiva, tem que se controlar. E no momento da felicidade também, né? Às vezes a gente se engana no caminho, né? Caraca, o que Deus fez na vida desse cara, entendeu? Então, assim, é algo que eu não levo como um peso, lógico que não. É algo para mim gratificante e fazer tudo aquilo que é meio que, assim, eu estar retribuindo para Cristo tudo que ele faz por mim, né, irmão? Então, assim, ele me abençoa e eu sou o servo dele de poder fazer. É lógico, como eu falei, não sou perfeito, com minhas falhas, com minhas limitações, mas assim, sempre procurando, me esforçando a se tornar um homem melhor, né, aqui na Terra. Show de bola. E a gente, lá no teu CT, ele também tem um nome, né, específico, né? A Arena, né? A Arena é Edson Ramos, né? Quem é Edson Ramos? Fala, Edson Ramos é o meu pai, né? Quem me criou, quem me fez a pessoa que eu sou hoje, né? Não só ele, né? Minha mãe também, a Alexandra também, conhecida como Sandra. São as pessoas, a minha base, né? Eu comento muito, às vezes, em conversa com a minha esposa, a pessoa que eu sou hoje, eu agradeço primeiramente a Deus, meus pais que me criaram, que me fizeram o homem que eu sou hoje, e a minha esposa que entrou para contribuir muito hoje, meu crescimento também, muito a ela também. Show de bola. Eu e o Anderson, a gente é muito amigo, né? Então, assim, a gente tem um convívio bem diário ali, semanal e tal, né? Então, assim, eu vejo o quanto que é realmente tudo que o Anderson fala e que ele prega realmente acontece, e o que eu digo não é em questão de conquista, não, eu tô falando acontece, que ele realmente, o que ele fala aqui, as atitudes são essas mesmo, então isso é bacana, é um exemplo para mim, é uma referência para mim e com certeza também para outras pessoas. Galera, você chegou até aqui, quantos likes a gente tem de meta aí hoje? Uns 500, assim, só pra começar o trabalho? Caraca, acho que dá pra pedir mais. Dá pra pedir mais, né? 1000, 2000, né? Vou falar, a galera tem que curtir. Tem que curtir, né? Chegou até aqui, galera, deixa o seu like. Ainda não tá inscrito no canal, já se inscreve, já acompanha, ativa o sininho lá pra receber as notificações e tá com a gente aqui toda semana, beleza?
E também, agora eu quero divulgar para vocês, mais uma vez, os nossos patrocinadores. O Dr. Alverson Stroher. O Alverson é o principal, um dos principais aí, ortopedistas do Brasil e do mundo. Você que está precisando fazer um tratamento diferenciado, não é um ortopedista tradicional, é um ortopedista diferenciado. Nas suas articulações, na sua parte muscular também. Tudo isso que você precisar, seja atleta, seja uma pessoa também, né, que não é atleta, mas que está precisando passar por um procedimento, por alguma coisa bacana aí. Ultimamente eu tenho feito um tratamento com ácido hialurônico e com plasma também, cara, que tem me ajudado absurdamente, principalmente para qualidade de vida. Você quer ter mais qualidade de vida, chama lá, segue lá o pessoal da clínica do Dr. Alverson Stroher. E também o Grupo Viriato. O Grupo Viriato, como eu já falei aqui e falo toda semana para vocês não esquecerem, o Grupo Viriato pode contribuir para o crescimento da sua empresa, para você pagar menos impostos, ter mais lucro e poder estruturar de forma contábil, fiscal a sua empresa. Além disso, também no Grupo Viriato você encontra os melhores imóveis com a Viriato Imobiliária e também você quer fazer o seguro para você, para sua empresa, dos seus equipamentos, né, enfim, de tudo que você precisar, a seguradora, que é a nova Viriato Corretora de Seguros, pode suprir isso para vocês, beleza? Então já segue eles lá e acompanha. Irmão, eu quero saber o seguinte agora. Tudo bem, chegamos ali e tal, mas é interessante também a gente ter pessoas importantes com a gente na nossa caminhada. Certeza. Então, eu quero saber o seguinte, qual foi o cara mais famoso aí que já te deu uma moral ou que você já treinou? O Marcelo, né, deu uma moral grande lá no vídeo lá e tal, mas não treinou. Fala uns cara fera aí que já passaram aí pra treinar contigo, assim, do futebol de campo. Daqui a pouco a gente vai falar do futebol 7 que tem crescido bastante, mas do futebol de campo, assim, do futebol tradicional. Então, irmão, eu acho que, assim, como eu sou de 2016, então minha geração é 2009, 2008, a galera hoje está fazendo 16, 17 anos, tô começando a estourar alguns meninos aí, né? Então, assim, mas atleta já que já esteja jogando profissionalmente, hoje, o Andrei, né, que jogou no Vasco, estava no Coritiba e hoje está no Atlético, né, que, pô, ajudei muito ele na pandemia, ele também me ajudou muito, né, treinando lá comigo. O Andrei que tem, inclusive, tem uma entrevista com o Andrei quando ele estava no Vasco ainda, né, naquela transição, e em breve vamos trazer o Andrei aqui também. É, um moleque muito gente boa, homem de Deus também, muito abençoado. E, assim, eu acho que um outro que acho que fez um pouco mais de nome é o Bernardo, né? Lembra do Bernardo? Jogou no Vasco. Lembro. Chegou a treinar comigo também. Então, assim, tem um Cavaleira também que está hoje na Chapecoense, que é um jogador profissional. Muito bom jogador também, está numa fase muito boa. Tem um que está surgindo agora também, que sempre quando pode, aparece nas férias, ou sempre quando dá uma brecha bem, que é o Wallace Ian, que é do Flamengo. Sim. Né, promessa do Flamengo. E até agora, só esse, né? Não, mas Papai do Céu vai abençoar. Mas assim, você é um cara que trabalha muito com a base, né? Sim. Então, assim, mas assim, eu queria saber agora o seguinte, antes da gente falar da base. Tem alguma história muito bacana, assim, de algum atleta que você conseguiu ajudar, independente de ser conhecido ou não, mas eu quero saber a história, né? Tipo assim, um atleta que estava talvez desacreditado, né? Que estava, sei lá, recém-lesionado e precisava e conseguiu, com você, chegar num nível bacana e falar assim, cara, Anderson... Obrigado. Assim, claro que tem vários, mas eu digo assim, uma história diferenciada, entendeu? Então, uma história diferenciada que eu vivi, assim, algo inédito, assim, que eu achei muito maneiro, foi com o Andrei, né? O Andrei já estava jogando profissionalmente, era titular do Vasco na época, e veio a pandemia. Então, ele treinava comigo. Então, assim, uma coisa que, assim, eu ajudei muito o Andrei nessa parte da pandemia, que ele não tinha onde treinar. Ele, através do GB, o GB levou ele para lá, e o GB já é amigo dele, ele veio treinar comigo. E, assim, eu achei uma situação legal que, assim, a fisiologia do Vasco, né, na época, me mandou mensagem para perguntar como é que estava treinando o Andrei, o que o Andrei estava fazendo, o que ele precisava treinar também, complementar o treinamento. E aí, aquilo ali eu achei, pô, maneiro. Falei, caramba, os caras, né, profissional, tá tendo contato comigo para poder saber, né, como é que tá sendo o desenvolvimento do atleta. E aí eu pude contribuir muito para ele, que até quando ele voltou, né, ele voltou pro Vasco,
E ele voltou num nível altíssimo, assim, as pessoas falando muito... Engraçado que quando ele veio treinar comigo, muita gente falava, né? Pô, caraca, esse moleque é muito bom, vai ficar muito bom contigo também. E aí teve uma situação que muitos não, mas alguns torcedores falavam, pô, isso daí não tem jeito não e tal, meio que cornetando ele. É o que é normal, né? A torcida fanática, né? Ainda mais de time grande, né? E aí assim. esses caras que cornetavam ele, tinha umas pessoas até que falavam assim, eu duvido tu dar jeito nele. E aí, depois que o Andrei voltou, o profissional Andrei começou a arrebentar, essas mesmas pessoas mandavam, irmão, muito obrigado, deixa ele treinando contigo. E assim, o Andrei até em conversa no particular, ele até falou, irmão, eu preciso estar treinando. Quando ele estava no Coritiba, até chegou um momento, irmão, eu preciso treinar, cara, eu tô sentindo falta dos treinamentos, para tu ver a importância, né, do treinamento na vida do atleta, deixa diferente. Com certeza, isso é legal. E agora a gente também viu muitos atletas do Rio de Janeiro se destacando na Kings League. E a gente, se a gente for parar para olhar, né, porque muitas vezes a gente posta, né, no geral, postado mais no story, né, que é o dia a dia do atleta. Mas se a gente for pegar toda essa estrutura, né, do ano passado para cá, que foi a ascensão da Kings League, vários dos atletas que estão se destacando na Kings League estiveram no CT Atleta Focado. A maioria do Rio, né? A maioria do Rio. A maioria, né? Um então a gente outro, tem Lipão, Marcelinho, Lelete, Jefinho, GB, Well. Pô, Wembley. o Wembley, só os craques, pô. Só os brabos. Então, como é que pra você, assim, tipo assim, querendo ou não, mano, tem a sua parcela ali de importância, né? Irmão, eu comentei com você, comentei com os meninos também hoje. Assim, ano passado, né, até o próprio Lipão hoje, né, uma da referência da Kings League, tem o Kelvin, tem ele, eles estão na prateleira, né? O Lipão atualmente é o melhor jogador do mundo. É o melhor jogador do mundo. E, assim, teve comigo, acho que quase a metade do ano, o ano todo lá comigo treinando. Ele jogava na época, acho que pelo Jardim. Isso, ano passado ele estava no Jardim e estava nessa pegada da Fúria ainda, iniciando o processo, né? O Jardim pagava para ele poder estar treinando comigo, ele treinava, e assim, foi o melhor do mundo. E isso para mim é gratificante, porque assim, onde ele treinava? Ele treinava comigo. O Jefinho, o Jefinho depois chegou um pouquinho depois, o Marcelinho até semana passada, antes de viajar para Paris, estava treinando comigo também. É um cara que está sempre lá comigo. O GB de vez em quando aparece, mas já teve muito fluente lá, né? Todos os dias lá. Mas assim, devido também a correria dele, o El, então assim, para mim é gratificante demais, né? Ver que o trabalho que eu executo, né, a metodologia que Deus me deu lá, que eu venho elaborando com os atletas, ele vem trazendo muito resultado, né? Dentro de campo os atletas, né? Até o ponto de os meninos chegarem a ser o melhor do mundo, sendo que tem diversos atletas de ponta também disputando com eles, né, irmão? Isso daí eu acho que é o mais legal para vocês verem o quanto que é importante, né, ter o trabalho complementar. Né? Irmão, o futebol 7, inclusive, a maioria das equipes e dos atletas não treinam todo dia, né? Então, assim, quando se treina todo dia, a gente está falando do ápice da modalidade. Então, das principais equipes ou uma equipe que não dá essa estrutura todo dia dentro de um CT e tal, mas como foi o caso do Jardim, né, que é do Diogo, hoje, né, um dos principais presidentes aí do Brasil, né, com relação a proporcionar uma estrutura, pô, não tem como treinar aqui, então eu vou fazer o seguinte, ele vai treinar num dos melhores CTs e eu vou dar essa estrutura para ele, né? Então eu acho que isso é muito importante para eles crescerem, né? Irmão, hoje o atleta profissional, tanto de futebol, de campo, futsal, base, o que for, se ele não fizer algo por fora, ele vai estar mortinho. Eu recebo muita mensagem, assim, de pai dizendo, cara, ele tá mal fisicamente, precisa melhorar. Ele não tá treinando certo, ele tá precisando melhorar a explosão, tá precisando melhorar a arrancada, a resistência dele, ele cansa no jogo, tá errando muito passe, assim. E a nossa metodologia é voltada ao quê? Situação de jogo. Tudo que o atleta vai fazer. E, assim, não vou dizer uma carga, mas é um trabalho para complementar o treinamento do clube. Então não é nada que o cara vai fazer e vai treinar lá e vai se lesionar. Cara, eu tô há 9 anos nisso. Nenhum atleta, graças a Deus, até hoje, se lesionou treinando comigo. Assim, eu tenho... fulano machucou, mas aí os caras que alopam, né? Sai de um treino, vai para outro, uma hora vai estourar, mano. Assim, graças a Deus, comigo, ninguém se lesionou. Treinar no clube e treinar comigo, não. Ao contrário, melhorou o rendimento. Diversas vezes, mãe manda mesmo. Tava treinando em tal lugar, mas aí, pô, eu vou levar pra aí, porque muita gente fala daí, eu vou levar pra aí. E aí vem treinar e fala, irmão, o resultado desse garoto é diferente, o garoto tá diferente. E aí eu comento muito a questão de precisar estar treinando e, assim,
quando eu vou até falar pros pais, Alan, é questão de... Não é o atleta foca. Irmão, escolhe um lugar onde você vai treinar e foca naquele ali, vamos ver se vai dar resultado. Deu resultado? Beleza, tá, o time tá ganhando, vambora, vamos pra frente. Mas aí tá dando errado. Procura um lugar onde vai... Às vezes isso pode acabar prejudicando também, trazendo lesões, né? Porque, por exemplo, segunda ele treina num lugar, terça treina no outro, quarta... não sabe o que ele tá fazendo. Entendeu? Aí um profissional não sabe, né, o link com o outro, né? Um dos maiores questionamentos dos preparadores, né, físico dos clubes, eles questionam muito o quê? O personal que tá fazendo, o que esse cara tá fazendo. Às vezes, pô, eu vejo muito, cara. Pô, o menino pega um garoto de 7, 8 anos, bota ele pra poder querobel, pula com peso. Isso é loucura, gente. 6 anos, 7 anos, né? 7, 8 anos, nem tem nem padrão de movimento. E ele já tá botando isso, não tem nem equilíbrio, que a base da força é o equilíbrio. O menino não tem, tá fazendo porque é legal e quer fazer. E aí entra a parte também do pai, que às vezes, meu irmão, atrapalha muito. Eu vi o profissional lá fazendo, né? Então o moleque já tem que pegar peso, já tem que fazer não sei o quê. Eu faço muito trabalho com o Aquabag, né? Que é a aguinha. Pô, é maneiro quando você vê o menino fazer e, pô, professor, quanto é que é pra fazer isso? Aí se você pega um profissional mau caráter, o cara fala assim, R$100 a aula. E aí o pai tá querendo pagar, meu irmão. O pai vai lá e toma. E ele pega o dinheiro. E aí o garoto vai fazer um negócio que não é o momento. Tudo tem o seu momento, né, irmão? Você, professores sabe, tem o momento da coordenação, tem o momento da fase da maturação, que é a hora que entra o trabalho com peso, com carga, mas eles já estão querendo antecipar, né, esse processo. E lá na frente vai colher. Existe uma coisa na vida que é certa, a colheita, né? Você plantou, você vai colher. Se está plantando coisas boas, vai colher coisas boas. Se está plantando coisas ruins, e se não tiver um profissional ali para te direcionar o que fazer no momento certo, a carreira do atleta ali vive até os 15, 16 anos e acabou. E isso é interessante. E falando já em base, o quanto que você acha que hoje os atletas da base, eles estão melhores preparados ou piores preparados do que antigamente? O que você acha? Então, cara, se vamos falar assim de jogador da base sem ter um personal algo por fora, tá um pouco difícil. Porque assim, eu cheguei a fazer um curso, né? Um dos cursos que eu fiz, eu não vou citar o nome do curso que eu fiz, mas assim, tinha diversos profissionais de time grande, Fluminense, de Flamengo, de Vasco, lá de São Paulo, Juventude. E aí, infelizmente que eu digo assim, porque tá tendo muito profissionais acadêmicos na área do futebol. O que é o profissional acadêmico? Você que não sabe o que é o profissional acadêmico. O profissional acadêmico é aquele cara que estudou e quer trabalhar na área, pô, não tem a vivência. Então ele não sabe o que ele vai fazer, pô. Ou melhor, ele sabe até o que vai fazer o que ele estudou, pô. Assim como um mecânico, o cara é mecânico, o cara fez a faculdade, não sei se tem o curso de mecânico, mas tem um cara, às vezes, que vivenciou aquilo ali, sabe mais do que o cara ali, o cara que estudou. Então você fica muito limitado. E quando eu vi nesse curso, irmão, o que tinha de professores, nada contra, nós devemos estudar, assim como eu no meu curso eu falo, precisa estudar, precisa se capacitar, tá vendo um cara que é referência, irmão, vai lá fazer o curso do cara, pô. Vai lá ver o que aquele cara tem para falar para você, porque às vezes ele tá a mesma metodologia que você tá falando, que você tá seguindo, mas às vezes é uma palavrinha que vai... Opa, pô, aquilo ali, mano. Eu tava com medo de fazer aquilo ali, mas ele já falou, e faz e dá certo, eu vou encaixar aquilo ali. Eu posso fazer. O cara tem autoridade, o cara, pô, trabalha hoje no Palmeiras, no Flamengo, onde for. Então, pô, o cara dá pra seguir. Então, eu vou seguir esse cara, essa metodologia desse cara. E aí, nesse curso, irmão, o que tinha de professor acadêmico, eu sou doutorado e tal. Mas tinha pouca vivência, né? E talvez pouca experiência, né? Pô, aí tá bom, maneirão o cara falando, irmão. Na hora a parte técnica, a parte formal, pô, fala assim, meu irmão, eu quero esse cara pra ser meu personal. Vou botar esse cara, meu filho, pra treinar com esse cara. Aí, com todo respeito, chega na hora do campo, vamos ver a prática como é que é? Pô, o cara não sabe nem coordenar, pô. O cara não sabe nem amarrar a chuteira, irmão, coisa horrível. E querendo ou não, o atleta, a gente está falando hoje de atletas, e no geral, o maior percentual, como a gente já falou lá no início, dos atletas, eles são focados no esporte. Então, eles não são focados na educação como estudo, vamos colocar assim, né? Educação de estudo. Né? A educação de casa é uma coisa, educação de estudo, né? Conhecimento de estudo, né? Então, eles vão fazer o quê? Eles vão replicar o que os olhos deles veem. Porque se você fala, ele não vai entender. Né? Então, ele vai replicar o que os olhos dele vê. Ele vai ver... Quando você pega um profissional que não sabe fazer nada... Ele vai olhar e vai falar assim, cara, pô, como é que eu vou fazer isso aí? É meio estranho, tá ligado? Um dos cursos que eu fiz também, o professor falou assim,
o professor ele precisa executar, ele precisa treinar. Porque, assim, muitas das vezes você vai falar, Alan, é assim, aí não tá indo. Alan, não, cara, faz desse jeito, deita mais o peito, vai encaixar a bola. E a gente não tá falando de o cara ser um jogador profissional, não. Ninguém tá falando um cara isso. de Série A, o cara saber fazer. Eu não fui, jogador de Série A. Joguei o máximo estadual, Série B. Série C, Série B. Mas onde eu passei também, joguei nos times que chegaram. Né? Tipo assim, trabalhei com os melhores que estavam ali. Mas você teve uma vivência a ponto de conseguir reproduzir o treinamento da melhor forma para o atleta entender, aí eu né? falo, fulano, faz assim. Aí ele não tá entendendo. Não dá, tio. Não consigo fazer. Calma aí. Não dá para fazer. Calma aí, me dá aqui. Aí tu vai lá e faz. Aí ele olha para você. Pô, dá. Ele vai continuar fazendo. Porque assim, a base da perfeição o quê? A repetição. Você precisa repetir. A gente precisa executar. Não vai já, hoje você tá aí, né, com o seu podcast, tá arrebentando, glória a Deus por isso, mas no começo tu ia conseguir falar do jeito que fala hoje? Não. É a vivência, é você fazer, é praticar. Então, lá no curso, cara, então tinha os caras que eu falava assim, meu irmão, aí eu fui até na sacanagem, falei assim, beleza. Aí eles fazendo lá, coordenavam, a perna que subia era a mão que levantava e ficava assim, meu Deus, eu ficava olhando assim, com aquele olhar, tipo, crítico e tipo assim, até perguntaram lá, qual é a nota que você dá para a categoria de base hoje? Pô, eu dou nota 5, nota 4, porque o que vem de atleta para mim, para eu poder treinar, e eu vejo que é do Flamengo Vasco com a dificuldade, em vez de bater, de coordenar, gente. Cara, vira e mexe, Anderson. Falando na vivência, acontece de eu ir no teu treinamento e o atleta não tá conseguindo fazer o treinamento. Só que ele já tá no meio do treinamento e já aconteceu de eu parar ali e eu às vezes dar uma puxadinha, né? Tipo, fulano, vem cá, rapidinho. Enquanto ele tá na fila ali esperando Ó, olha aqui, o teu pé não tá desse jeito não, mano. O teu pé tem que fazer assim, ó. O teu movimento de braço tem que ser desse jeito aqui. O teu braço ajuda nisso. A tua perna ajuda nisso. Levanta a perna esquerda primeiro, a perna direita. Pra fazer um movimento, às vezes, coordenativo simples, entre aspas, né, pra gente. É isso aí, irmão. Você tá ajudando ele ali no processo dele. E assim, não entenda quem tá assistindo o podcast agora, ver que eu tô tacando paulada nos preparados. Não é isso. Tem profissionais de qualidade lá também. Mas eu tô dizendo que numa turma de 50, diversos ali trabalham, isso eu vi, irmão. Trabalham em clube e não sabe fazer. E às vezes é só porque foca só na parte teórica, né? Teórica e muita força. Hoje de força tem um monte. Você vê que hoje tá uma febre de treinamento de força. Só que assim, treinamento de força é essencial? Lógico que é. Mas assim, tem pessoas que estão esquecendo do trabalho com bola para focar na força. E quando o atleta tá forte, aí vão trabalhar a potência do atleta, o atleta tá rápido. E a bola no pé? E a relação com a bola no pé? Como é que tá? Hoje, a gente vê hoje o futebol brasileiro como é que tá. No time hoje de um vamos lá, vou citar hoje assim, o Flamengo hoje. Sou Flamengo, o time hoje no Flamengo. Um cara que é diferente, com a bola no pé, diferente é quem? O Arrascaeta. O Gerson é bom? É bom, os caras são bem. Mas tem muitos jogadores ali que vai pela disposição que o cara tem, pô. O cara é forte, faz o simples ali. Mas assim, antigamente, se for pegar na década de Zico, Roberto Dinamite, Garrincha, os caras... Irmão, era muita qualidade, todos tinham qualidade. Por quê? Era muita... O contato com a bola era, acabava o treino, vai jogar pelada e joga descalço e acabou. Hoje em dia, celular, videogame, então os meninos estão acabando com essa relação com a bola no pé. E aí, os profissionais hoje, por ser muito, né, ser acadêmico não vivenciou, estão focando muito para a parte de quê? Não, vou botar, o time tem que estar correndo bem. Só que você pode fazer o time correr bem com a bola no pé. Que é até mais prazer, irmão. Você jogou bola, você sabe. Você fazer um físico sem bola e um físico com bola. Pô, tu dá a vida no físico com bola. Diversas vezes os atletas profissionais, os caras que estão lá treinando de futsal, os caras falam, meu irmão, esse é um... Como é que ele fala? O falso físico é uma parada que na linguagem nossa. Querendo ou não, nem sempre o treinamento dura 1 hora. O treinamento às vezes dura 40 minutos, 45 minutos e, mano, a gente sai de lá, cara... Hoje mesmo, botei um mal vídeo... Demais. Mal demais que eu digo de cansaço, né? Cansaço e executando bem, batendo bem na bola, dominando bem, acelerando com a bola bem. São ações que vai fazer com que o atleta decida o jogo. O que eu acho que é legal também é a cobrança, né? Então, assim, errou, volta. Não, volta, tem que fazer. Irmão, é excelência, irmão, né? Como é que a gente fala? Na execução. Excelência, irmão, na execução, né? Não existe... Irmão, não existe atleta de alto rendimento sem cobrança.
o alto rendimento, eu botei um vídeo hoje no story falando, o alto rendimento é isso, é você todos os dias superar, pô. A galera acha que, tipo assim, o esporte... E acha que é fácil, não é? E a galera acha que o esporte, ele é saúde só. O esporte no caso, o esporte sim. O esporte de alto rendimento, ele não necessariamente é só saúde. Por mais que você tenha uma saúde em determinada situação... Uma saúde meio... Mas você também tu tá mantendo o teu cardio ali, você tem coração. O desgaste, né, mano? Mas você tem o desgaste muito forte. É uma saúde que lá na frente tu vai sentir, né, irmão? Com o joelho arrebentado, com dor no tornozelo. Tu apontou pra mim por quê com o joelho arrebentado? Então, mas então assim, vai sentir. Mas, e olha assim, que eu nem treinava muito não, rapaziada, mas no meu caso foi por falta de treinamento mesmo, eu dei mole com isso. Então, assim, cara, é aí que tá entregue os nossos meninos. Pra onde? Pros profissionais que estão trabalhando lá. Porque o cara é o quê? Pós-graduado, né? Sei lá, tem a sua formação, vários cursos. E o que ele tem para entregar pro atleta? Quase nada. E aí eu entro no outro ponto. Sabe qual é o culpado disso? Somos nós, profissionais, que já jogaram, já teve atuação no campo, que não quer estudar. Sabe o que o cara acha? Eu joguei, eu vou ensinar. Acontece muito isso. Eu acho que é a união, né, mano? Não, irmão, não adianta você só ser um bom profissional. Eu joguei bola, joguei não sei aonde, joguei... E aí eu... Não, irmão, você precisa ter a parte de vivência. A vivência também da acadêmico, você precisa estudar, você precisa aperfeiçoar. Não é só, eu joguei bola e vou dar treino, porque você está correndo um certo risco de fazer alguma coisa e ali dá no atleta, o atleta não conseguir desenvolver alguma coisa e você não sabe até onde você pode explorar, porque acontece de você estar dando treino, viu o atleta, hoje acontece muito, hoje mesmo, o menino vomitando, se você não tem o conhecimento, caraca, vou matar esse cara, irmão, vou parar com o treino. Não, pô, pode mais, ele vai vomitar, vai gerar, vai beber água, vai voltar pro treino. E às vezes é só uma alimentação ruinzinha que o moleque tá fazendo alguma coisa antes, que não bateu bem, né? Ou até mesmo ele tá indo no limite dele, já passou, e aí dá o refluxo e vai jogar, mano, pra fora o vômito. E aí se você não tem a parte acadêmica de entender assim, não, isso é normal. O alto rendimento traz isso. Tem até um vídeo do Bolt, né, que todo o treino do Bolt vomitava, pô. E aí o Bolt chegou um momento e falou assim pro treinador dele, você vai me matar. Ele falou assim, não vou te matar, vou te fazer campeão. Pô, aí o Bolt vai lá e bate o recorde que nem bate hoje. Ganhou pouca coisa, né? E assim, aí já fazendo esse link aí com uma outra pergunta que eu tenho pra te fazer. A gente vê o atleta ali vomitando, passando um pouquinho mal ali no treinamento, que é normal, já aconteceu comigo, inclusive, né? Então, tipo, isso é normal. Realmente acontece no alto rendimento. E aí eu quero saber o seguinte, como que é a relação dos pais hoje? Você acha que os pais, eles atrapalham ou ajudam mais os atletas? Nesse caso, por exemplo, um pai vai ali e vê o filho vomitando. Ai, meu Deus, está acabando com a vida do meu filho, está destruindo o meu filho. Como que hoje o Anderson Pingo pode trazer essa relação por justamente ter essa vivência muito grande com os pais? Então, quando chega na parte do vômito, tipo, nunca tive problema nenhum com isso. Até porque o pai gosta que vê, caraca, tá passando mal. Mas só que assim, o olhar dele, sem ter um olhar acadêmico ou de entendimento, né? Da situação. Porque ele acha legal, porque isso também pega muito. O pai acha que o treino bom é o treino que o filho vai sair se arrastando. Não, tá se arrastando, mas e aí? Qual o objetivo? O professor, ele fez o quê hoje? Foi pra que esse treinamento? Beleza. Às vezes o moleque tá saindo bem justamente porque ele tá bem condicionado. Mas o moleque cansar, se qualquer tá botando treinamento só trabalho puxado, uma hora o garoto não vai aguentar, pô. E aí, mas qual foi o objetivo daquilo ali? A gente não sabe. Às vezes ele também não tá aguentando porque ele tá muito mal fisicamente. Tá mal fisicamente? Pô, agora não, saiu se arrastando mais, meu irmão. Pelo meu olhar, meu irmão, que treino que o Alan fez, irmão. Alan, pô, tu arrebentou no treino hoje, irmão. Muito obrigado, irmão. Tamo junto. Eu quero ouvir isso daí recentemente aí, né? O pai vai estar atuando aí, eu quero estar ouvindo isso aí. Cara, mano, tu treinou muito bem, tu tá se arrastando, tu tá cansado, mas eu tô vendo que tu tá entregando o teu melhor. Que às vezes o garoto não entregou nada e tá lá, ou então entregou, mas qual foi a finalidade daquele treinamento? Então, quando se fala da parte dos pais, da parte, você me perguntou se ajuda ou não, dessa parte não tanto, mas assim, mas a parte de da condução dos pais hoje tá meio difícil. Porque hoje a gente está vivendo um momento de ai, meu filho não pode passar por isso. Ai, coitado, xingou meu filho. Ai, meu Deus, meu filho tá no banco.
Aí fica aquela... Ai, meu filho é um... Aí eu olho assim, eu falo... Aquele excesso de cuidado, né, irmão? Aí eu falo assim, gente, que geração fraca, irmão, que a gente tá gerando. Esses meninos. Meu irmão, o nosso futuro tá... Se tá ruim hoje, do jeito que tá, se não melhorar, irmão, vai ficar pior. A tendência é piorar. Porque assim, eu recebo diversas vezes. Ai, pô, porque tá fazendo justiça com meu filho. Ai, porque... meu Deus. Até aquele desenho. Aí a gente para pra lembrar o que a gente viveu, né, mano? Tipo assim, eu que joguei em time de segunda, terceira divisão, mas também joguei em time de primeira divisão. Irmão, cara... Primeira divisão, tu passa os perrengues que muitas vezes esses moleques hoje não passam. Irmão, e são super protegidos por pai que acho que foge da realidade, mas né? Mas ainda consigo encontrar pai que fala assim, irmão, tá passando por isso, vambora. Pô, mas é assim, irmão, posso contar dedo, mano. A maioria é tipo, tá panelando meu filho, é porque o outro é do empresário, irmão. E muitas vezes o filho não tá fazendo por onde. E o pai não tem o senso crítico de ver a parte, tipo assim... Irmão, não, meu filho tecnicamente está abaixo. Meu filho fisicamente está abaixo. Ele só quer olhar o lado egoísta, né? De o meu filho tem que ser titular. O meu filho tem que ser o camisa 10. Irmão, eu falei, né? Diversos atletas, diversas situações para poder contar. E muitas das vezes, eles vêm com esse mesmo questionamento. Que é o que está jogando na posição é o filho do médico, é o filho do jogador... E é isso, aquilo, outro. Aí eu olho assim e falo, o que o teu filho tá fazendo para poder melhorar isso? Não, ele vem treinando bem. Aí quando eu vou escutar alguns... Que assim, futebol, mano, tá no Flamengo, tem um amigo que jogou comigo que tá no Flamengo, e sempre tem pessoas que vai comentar. Ou então, se não comentar, eu vou ver o jogo. Vou lá ver. Apareci lá pra ver o jogo. O menino tá no banco e tá no jogo. Irmão, pra ele conquistar a vaga dele, tem que fazer o quê? Chega lá e atropelar, irmão. Se ele é zagueiro, a bola não passa. Se ele é atacante, ele tem que fazer gol, irmão. Tem que incomodar, ele tem que criar jogadas. Se ele é meio, ele vai criar, vai achar passe, vai marcar, vai dar carrinho. Se ele é volante, ele vai construir jogada. Se ele é lateral, irmão, o lateral ele ataca, passa toda pelo... Quer ser titular? Você é lateral direito, eu sou lateral esquerdo, eu tenho que te atropelar. E quando você vier, eu tenho que pegar todas as bolas do teu pé e atacar de novo. Eu não posso... eu sou... Ele foi bem. Pô, por bem... Deixa o outro que tá indo bem lá, pô. Então, assim, há muito esse questionamento. E muita proteção, como você falou, muita proteção. Que isso, cara, os meninos estão em formação. Tudo que ele escuta, ele vai absorver pra vida dele. E o que vai acontecer nessa situação? Ele vai entender o quê? Que toda vez que ele encontrar uma dificuldade, ai, pô, tá me batendo, estão sendo injusto comigo. Irmão, injusto o quê, meu irmão? Levanta a cabeça e vai. Quantas vezes meu pai fala assim, não tá jogando por quê? Tu também dá mole, quando tu entra, tu dá mole, pô. Era assim que meu pai falava comigo. Pô, tu entra lá, o cara erra o cruzamento, tu chega lá, tu erra também. E existe o quê? Aí tu quer reclamar do cara, mas tu não tá fazendo por onde? Então, assim... mas o outro erra, mas tu também erra, pô. E existe algo no futebol, irmão, que é a preferência. Isso aí existe na vida. Existe a preferência, pô. Eu sou o treinador. Pô, fui com a tua cara, não fui com a cara do João. O João até é um pouco melhor do que você em algumas coisas. Mas você também é bom. Vai jogar você, pô. Mas o João tá reclamando. Mas, João, e aí? Pro João entrar pra jogar, irmão, o João precisa dar cambalhota, mostrar que, irmão, eu tô aqui, eu vou dar no treino, eu vou arrebentar no treinamento. Ele vai jogar, vai pedir passagem. Mas o pedir passagem não é treinar bem um dia. É treinar bem todos os dias. Todos os dias, o cara precisa treinar bem. Eu passei por uma situação dessa no profissional, irmão. Eu vinha jogando, meu primeiro de profissional, o treinador, ele era um cara que já conhecia alguns atletas quando ele chegou. Tipo assim, era um treinador, foi mandado embora, eu ganhei a vaga titular, foi mandado embora e entrou um treinador. Aí esse treinador já conhecia alguns meninos que estavam lá, fui para terceiro time, irmão. Eu de titular, irmão. Fui para terceiro time. E aí o processo passando, e aí daquele grupo que estava treinando separado, todos foram mandados embora, eu não fui. Mas só que toda vez que tinha um treinamento, que todo mundo ia treinar, o amigo falava assim, meu irmão, faz isso, o treinador gosta disso. O treinador gosta que tu vai direto, bate e volta toda hora, dá carrinho, vibra, ele gosta disso, ele gosta desse estilo de jogo. Comecei a fazer isso. Quando voltou o campeonato, quem jogou? Eu. Então, assim, não existe, irmão, injustiça. Ou melhor, vai acontecer injustiça. Mas vai chegar um momento, mano, que a oportunidade vai chegar, irmão. Alguém vai se lesionar. Tem que estar preparado. E aí quando tu chega, tem mais um. Irmão, a concorrência é gigantesca.
Todos os dias no Flamengo, não vai, deve chegar a 100, 200 para fazer a avaliação. E aí você tá lá. E aí você vai, todo dia tem que chegar lá e atropelar o treino. Eu falo muito pro menino, lá de fora. E Alan, tranquilo, irmão, boa. Entrou dentro do campo, irmão. Eu vou defender o meu, tu vai defender o teu. Acabou o treino, te machuquei, ficou chateado comigo. Pô, irmão, desculpa aí, vambora, vai ficar emburrado, daqui a pouco melhora e vai embora. E acabou, irmão, não posso eu chegar e ficar, é porque o treinador tá me sacaneando. Porque o treinador, irmão, por mais que o atleta que esteja jogando é um garoto mais alto, que acontece muito isso. Ele tá jogando porque o cara é mais alto. Porque o cara é mais forte. É porque o cara é isso, aquilo, outro. Beleza. E você é uma qualidade do cara, mano, tá jogando. Irmão, vai chegar a tua oportunidade. Tá preparado? Porque o treinador precisa ganhar, irmão. Se ele não ganhar, ele vai ser mandado embora. E o treinador também não é maluco ao ponto de falar assim, pô, o Alan tá melhor do que o João, muito melhor do que o João, eu vou botar o João pra jogar. Não, o Alan que vai jogar, irmão. O Alan que dá passe, o Alan que faz gol. Querendo ou não, o treinador também precisa do resultado. Não é só o atleta. Ele vive do resultado. Entendeu? Acabou isso, irmão. Eu falo assim, a base veio pra formar, esquece. E vem pra formar, mas você tem que estar preparado. E qual a dica que você dá pros pais? Pra gente fechar esse assunto. Qual a dica que você dá pros pais? O que o pai pode fazer para ser uma referência melhor pro filho dele, para ele tentar fazer com que o filho tenha uma carreira, né, de sucesso mais promissor do que ficar só trazendo talvez coisas negativas? O pai tem que ser consciente. O pai e a mãe, né, no caso. Eu falo muito pros pais. O pai tem que parar de ser doido, maluco, parar um pouquinho, ser consciente, entender que o seu filho não é a última Coca-Cola do deserto, não é. Ele precisa melhorar para poder chegar lá onde tem que chegar. Porque muitas vezes ele se compara com o mediano. Mas a melhor comparação é você fazer com o cara, o top, irmão, da posição. É zagueiro hoje? Quem é o melhor zagueiro hoje da categoria? O fulano que joga no Vasco. Irmão, eu preciso ser melhor do que ele. Eu não posso me comparar com o fulano que tá no Fluminense, ou do Botafogo, ou do Flamengo, que é mediano. O fulano que sempre teve isso, né, irmão? Na base, por exemplo, caraca, eu vou jogar contra o... na minha época, vou jogar contra o Alan. O Alan hoje tá no Botafogo. Meu irmão, caraca, o Alan, meu irmão, o Alan é sensacional, irmão. O Alan é brabo demais. Tem que ser melhor do que o Alan, tem que ser igual ao Alan. Acontece isso, pô. Mas aí, o cara quer se comparar com o mediano porque... Não, o pai tem que chegar e olhar assim, meu filho, olha só, tem que melhorar muito. É consciente mesmo. Pô, tu treinou bem hoje, né? Parabéns. Tem que dar o parabéns. Amanhã tem que treinar melhor do que hoje. Isso é um processo, irmão, de 10, 15, 20 anos, 30 anos, todos os dias. E o processo é doloroso, irmão. E a galera quer o processo só fácil, quer o processo só da felicidade. Ele só quer o elogio. Não, Os pais, eu acho que pensa só, tipo assim, eu tenho só que elogiar. E a gente não tá falando isso a ponto de que, então você tá querendo dizer que então eu tenho que ficar criticando meu filho. Não, não é crítica. Só que só receber o elogio deixa a pessoa estagnada. E ela muitas vezes confunde, porque ela fica acomodada com a situação, fica estagnada. Tô sempre recebendo elogio, então tá tranquilo, irmão, pô. A minha situação tá ótima. Irmão... Tô sempre bem. Irmão, que chega de gente pra falar assim, cara, professor, pô, meu filho é melhor do que ele, aí eu vou ver um jogo. E não é isso tudo que o pai fala, né? Mano, às vezes o moleque é até melhor tecnicamente, mas irmão, o outro, irmão, dá carrinho, vibra, vai pra dentro, cria oportunidade, perde gol pra caramba, mas vai estar lá. Aí o cara tá ali, ele é melhor. Pô, não é melhor. Se ele fosse melhor, ele tava jogando. Eu tenho um atleta meu, acho que não sei se você chegou a pegar, acho que você chegou depois, irmão. Que é o Belinho, mas já comecei a falar, já falei sobre ele. Irmão, Belinho, pobre, ferrado, da Cari. Irmão, desde sub-9 o moleque atropela, desde sub-7, desde quando ele nasceu que o moleque atropela, todo mundo vai arrebentando. Existe sacanagem pro Belinho, que não tinha nada? Todo mundo quer o Belinho, gente. Hoje, pra tu ver, hoje ele saiu hoje do Vasco, tá na Croácia, no Dinamo Zagreb, lá da Croácia, já se naturalizou croata, os caras já estão comprando de carreira pra ele lá. Irmão, um moleque desse tamanho. Foi jogar agora a Copa Adidas no Flamengo, sei lá o que houve lá, a Copa que tem no Flamengo lá. Um moleque pequenininho, irmão, moleque, os caras não achavam moleque. Existe sacanagem pra quem é bom? Não. Pra quem é brabo? No vocabulário do futebol, que fala, o cara é pica, esse cara é muito bom. Irmão, existe? Não existe. O cara vai jogar, irmão. Se teu filho não tá jogando, ele precisa entregar mais. Tá entregando um pouco. Entrega mais, tu vai ver resultado diferente. Agora, entregar mais, eu entreguei essa semana que vem, não.
E nem fala, cara. Entregador dia, né? E tipo assim, pô, quer entregar? Trabalha no Sedex, pô. Entendeu? Trabalha no Correio, pô. Tem que entregar todo dia, irmão. Então, aí, pô... A gente tem um exemplo hoje, Alan. Há pouco tempo, Flamengo. O que o Gabigol fez no Flamengo, irmão? Deu título, Libertadores e tal. O Gabigol tava onde, irmão? No banco sentado, não produzindo nada. O Gabigol tá no Cruzeiro hoje. Tá fazendo o quê no Cruzeiro? No banco, pro Caio Jorge, que tá melhor do que ele, pô. Aí entra uma vez ou outra e quando ele entra, ele tem que atropelar. Se não atropelar, não vai jogar, pô. Agora eu vou te dar um outro exemplo, irmão. Temos o Pedro, que quando o Gabigol tava titular, o Pedro tava onde? No banco. E o Pedro tentava fazer o quê? Gol. Aí teve até um questionamento, perguntaram, pô, que acho que o Palmeiras queria contratar ele e tal. Aí entra a parte, né, espiritual também dele, que ele falou, não, eu só saio daqui quando Deus achar que eu devo sair. E aí o Pedro passou pelo processo de banco como, irmão? Trabalhando, esperando o momento dele. O momento dele chegou? Chegou. O Pedro hoje é o quê? Porque ele lesionou, né? Mas assim, Pedro hoje hoje se fala de centroavante do Flamengo, é o Pedro, no Flamengo. Né, que tá voltando devagarzinho, mas assim, passou pelo processo. Aí eu olho assim, eu falo, irmão, como é que pode um atleta hoje de sub-11, 12, 8, 7, não quer passar pelo processo do banco, gente? O nego manda mensagem, professor, meu filho não foi pro jogo. Ué, gente, alguma coisa ele tá fazendo de errado. Ou alguma coisa ele tá fazendo. Porque o Pedro passou pelo processo. Não precisava provar pra ninguém, irmão. Se o Pedro fala assim, você é do Flamengo, quem não vai querer o Pedro? Imagina você, teu filho que tá neném ainda, que não provou nada pra ninguém. E aí? Tu não quer aceitar o banquinho? Irmão, senta no banco e melhora isso aí. Treinou mal, vai treinar melhor. E aí eu acho que falta essa cobrança dos pais, não né? Quer mais isso, não? Vamos estudar, que é melhor. Eu falo muito pros pais o seguinte, o investimento que os pais fazem hoje, com personal, com nutrição. Pô, hoje eu vejo criança fazendo... Um moleque de 8, 9, 10 anos fazendo coach, irmão. Na minha época tinha coach não. O coach era tu ir pra rua, tomar um cascudo do mais velho, ficar esperto na rua e se demora, vai apanhar em casa também. Pescoção do pai, da mãe em casa e fica esperto. Acabou que esse negócio, não, porque a mente dele, é você que tá criando ele desse jeito, pô. Cria um moleque pra vida, irmão. Tu não vai ficar pra... Eu falo assim, hoje não tem meu pai mais, irmão. Mas imagina se meu pai não tivesse me ensinado tudo aquilo lá hoje. Hoje, com a primeira dificuldade, eu ia passar o quê? Ai, cadê meu pai? Meu pai tá onde? Não tá indo, velho. Então, meu pai não tá mais aqui. Ai, meu Deus, acabou. Fulano tá acabando comigo. Não, irmão, tem que vivenciar aquilo ali e passar por cima, pô. Mas eles querem o quê? Acolher. Um dia tu vai morrer, pô. O pai vai morrer. A mãe vai morrer. E aí, o que tu ensinou pra ele? Que a vida é fácil? A vida é fácil pra você? Não. Não é pra mim também, não. Se todo dia eu não levantar e acordar pra trabalhar, o dia não cai na conta. Ou acho que eu vou ficar em casa, sossegado, e tá maneiro, o dinheiro caiu na conta. Não chegou esse momento ainda. Mas, irmão, precisa. Trabalhar, esquentar a cabeça. É jogo do futebol? Treinar todos os dias. É alto rendimento? Todos. Não tem dia. O dia ruim, tu tem que ser bom. E o dia bom tem que ser excelente. E é assim todos os dias, irmão. Não tem como não entregar mais do que isso. Isso é muito legal. No outro dia até o Diego também, né? Que é um cara que eu vejo muito como referência também, falou um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão de você se superar, você tem que estar junto, progredindo e produzindo todos os dias. Então isso é bem legal. Galera, você que chegou até aqui, não se esquece, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha. Deixa um comentário aí também. Se você chegou até aqui, deixa um comentário aí assim, ó. Atleta focado na veia. Pode ser? Atleta focado na veia. Então saberemos que a pessoa chegou até esse momento aqui. Beleza? Perfeito, então. Só que agora eu quero saber o seguinte. Antes da gente começar, a gente tem um quadro aqui no canal que se chama Quem é Mais Brabo? E aí a gente faz algumas versões ali, né? Meio crítico, hein? Hoje nós vamos fazer 2 versões. Flamengo, craques do Flamengo, né? E craques brasileiros atuais, jogando atualmente. Mas antes da gente fazer o quadro Quem é Mais Brabo... Se você ainda não segue, não acompanha os nossos patrocinadores, aí você tá dando mole, né? Você já faz o seguinte, vai lá agora não, quando acabar o programa, você vai lá no Grupo Viriato, @Grupo Viriato, e segue todas as empresas que estão lá. Todas as empresas que compõem o Grupo Viriato. Parte fiscal, contábil, seguros, imobiliária e muito mais, que é para você melhorar o seu lucro e pagar menos impostos e ter uma empresa sólida, estruturada, com quem entende e quem pode te auxiliar, beleza? E também o Dr. Alverson Stroher,
que é hoje um dos melhores ortopedistas do Brasil. Galera, eu não tô falando isso somente por ele apoiar o nosso canal, não. É porque realmente fazer um tratamento e buscar o tratamento junto com o Dr. Alverson Stroher, você com certeza vai melhorar a sua qualidade de vida. Então já segue ele lá para poder estar entrando em contato e fazendo o seu tratamento também, beleza? Anderson, vamos lá então. Agora é o quadro Quem é Mais Brabo, versão jogadores do Flamengo. De todos os tempos aí, eu peguei uma listinha aqui e eu quero saber quem é mais brabo de fulano e beltrano. Vamos lá. Quem é mais brabo, versão Flamengo com o atleta focado? Gabigol ou Bruno Henrique? Gabigol. Gabigol ou Pedro? Preferência. Gabigol. Gabigol ou Michael? Gabigol. Gabigol ou Petkovic? Diferente, né? Preferência. Gabigol. Gabigol ou Diego? Diego. Diego ou Arrascaeta? Arrascaeta. Arrascaeta ou Adriano? Adriano é fera, né? Mas Arrascaeta. Arrascaeta ou Zico? É apelação, Zico. Aí é o galinho, né? Aí é o Zico, show de bola. Agora nós vamos para o quadro Quem é Mais Brabo? Quem é Mais Brabo, versão craques brasileiros atuais, com o Anderson do Atleta Focado. Já vi que você gosta do homem, né? Gabigol ou Hulk? Difícil, hein? Essa é difícil. Já comecei com o pé na porta. É o mesmo perfil. Gabigol, por ser do Flamengo, já foi do Flamengo. Gabigol ou Lucas Moura? Gabigol. Gabigol ou Richarlison? Gabigol. Gabigol ou Felipe Coutinho? Gabigol. Gabigol ou Rafael Veiga? Gabigol. Gabigol ou Vinícius Júnior? Vini Júnior, que é a promessa do Mengão. Vini Júnior ou Rafinha? Rafinha, atacante bem, né? também. Vini Júnior. Vini Júnior ou Alan Patrick? Vini Júnior. Vini Júnior ou Rodrigo, o Raio? Vini Júnior. Vini Júnior ou Estevão, a nova promessa do Palmeiras? Vini Júnior. Vini Júnior ou Neymar? Neymar, pô. Tá maluco. Neymar ou qualquer um hoje? Neymar, pô. Alguém mais brabo do que o Neymar? Neymar. O homem é brabo, né? Show de bola. Fechamos aqui o nosso quadro Quem é Mais Brabo. E agora, galera, falando em performance, falando em Neymar, falando em vários craques que eu citei aqui agora no quadro Quem é Mais Brabo, tivemos a chegada do Ancelotti, né? A confirmação do Ancelotti aí na nossa seleção brasileira. Muito bom. E falando, né, literalmente nessa questão, o que você acha do Ancelotti na seleção brasileira? Podemos criar boas expectativas ou nem tanto? O que você acha? Eu acho super correto, né, a atitude da CBF em trazer um treinador de fora, né, do jeito que a casa tá. É lógico, eu queria que fosse um treinador brasileiro. Mas assim, o treinador brasileiro tá vivendo muito do que já fez, né, irmão? Tipo, eu já fiz, eu já fui. Não, mano, acabou. Eu vi até uma entrevista há pouco tempo do Luxemburgo, falando com o Casagrande num programa de TV. Ele até tá falando que ele apoia, mas assim, cadê os treinadores brasileiros? Os treinadores brasileiros estão ultrapassados, isso é verdade. Os antigos estão surgindo agora, né? O Felipe Luiz, né? Falaram muito, não sei como é que tá hoje, o Roger do Internacional também, que falou que ele estava indo bem, o Diniz, que é um excelente treinador. O próprio Dorival não foi tão bem, mas assim, eu gosto também do Dorival, um treinador bom. Mas assim... Mas se a gente for parar para analisar, a maioria dos times hoje estão querendo buscar fora. Fora, pô. E isso veio através do próprio Jorge Jesus, quando veio pro Flamengo. Ele meio que deu uma mudada assim, né, no ambiente. As pessoas do Botafogo só pegam treinador português, pô. É isso? Acho que depois daquele, né, só veio português. E os caras vêm apresentando por quê? A metodologia, né, dos europeus, eles são muito... A metodologia, assim, que eu digo assim, o jeito de levar o treinamento é seriedade. E aqui o Brasil sabe que é o Brasil, né, que fala que é a terra da sacanagem, né? Tipo assim, leva do jeito que dá, bota fulano pra jogar, bota pra jogar, tem muito esquema. Isso acontece muito esquema, os caras são muito... eu vi há pouco tempo treinadores agora, até no time carioca, vi que o cara é orgulhoso, batendo de frente com os caras que,
Mas assim, eu sei que no dia a dia, eu não tô ali para não estava ali para ver e vivenciar o que o treinador vivenciou com os jogadores, né? Que ele acabou batendo boca e tudo mais. Mas assim, mas tu vê que é a parte de orgulho, os caras, tipo, eu já fui campeão. Teve até um bate-boca do treinador, mano, do Mano Menezes com o Luiz Araújo. Eu sou campeão também. E, tipo assim, cara, o cara tem que entender que o cara tá no patamar de treinador, irmão. O cara é treinador, cara. A autoridade ali vai bater boca com um aluno, com um jogador. Não tem porquê. Então, assim, acho que tá vivendo muito da parte do passado. Eles querem botar, que nem o Luxemburgo citou, Mano Menezes, Filipão, os caras, todo respeito, irmão. Já foi. Né? Ou se atualiza, ou vai, abaixando a bolinha e acabou, mano. A verdade é essa, é entender que, tipo assim, meu momento já foi. Meu momento de atleta já foi, meu momento de treinador já foi. Agora eu vou para comentário, eu vou para outra coisa. Então, assim, com a chegada do Ancelotti, pô, mano, achei top demais. Eu acho que deu uma sacudida, né, na galera, né? Pô, o homem tá aí, mano. O cara tá aí, eu preciso prestar trabalho para ele. E acho que, não sei, né, mas acho que teve uma resenha que ele só tá vindo mesmo porque ele tá tendo carta branca. Pô, isso é legal também demais, para ninguém interferir no trabalho do cara. E agora vamos ver, né, como é que vai ser, né? Porque a oportunidade desde 2002, como o Casagrande falou, 2002 até agora, só brasileiro. Ninguém resolveu nada, né? Vamos ver agora o que vai acontecer. Até o Luxemburgo falou, vai tomar pancada e acabou. Não, vamos ver como é que vai ser, pô. Assim como o Luxemburgo... Eu acho que tem que dar tempo de trabalho para ele também, assim, né? Porque ele tá pegando a seleção numa fase muito turbulenta. Se não der um tempo de trabalho para ele poder fazer, né? Talvez implantar a metodologia dele, porque a gente tem uma Copa do Mundo agora já para acontecer. Agora. Mas assim, irmão, pode acontecer da gente não ir bem. Aí vai fazer o quê também? Vai mudar de novo? Vai tirar o cara que todos queriam e tal? É complicado, mas eu acho né? que ele vai vir diferente. É um cara... Quem não quer assumir a seleção brasileira, né, irmão? Os caras, tipo... Eu até comentar contigo sobre a questão do Luxemburgo. O Luxemburgo foi para onde? Quando ele foi para Espanha? Foi pro Real Madrid, pô. Por que ele foi pro Real Madrid? Na época, ele era, né, a sensação, era o cara. Então os caras acharam que o Luxemburgo iria dar resultado. Tu acha que na Espanha não tem treinador espanhol capaz de poder assumir o Real Madrid? Tem, pô. Na Europa não tem? Tem. Só que eles buscaram um brasileiro. Assim como hoje a gente está nessa necessidade, né, de procurar um cara para poder dar uma chacoalhada e ver assim, mano... não, agora é outra metodologia, é outra parada do cara, irmão. Vai com ele aí, eu acho que vai dar super certo, irmão. Show de bola. E aí, com relação também agora aos jogadores, a gente tem uma irregularidade muito grande com relação ao Neymar, né? Por mais que a gente saiba que ele tem um potencial muito grande, né? A gente hoje não tem mais como viver de potencial. Não digo potencial como jogador, eu digo potencial, né, em relação a ser aquilo que a galera espera, né? Também a gente nem sabe se é isso que ele quer, né? Então temos que ser realistas com isso. Mas eu acredito sim que ele ainda tenha vontade de fazer parte da seleção brasileira e buscar e ganhar títulos. Você acha que o Neymar ainda pode contribuir bem com a seleção? O que você acha que ele precisa fazer? O que você acredita sobre Neymar na seleção? Irmão, o Neymar é um cara... Como você fez a pergunta aí, Neymar e alguém. Não, Neymar. Hoje é indiscutível. Neymar. Ela tá com 33 anos... Irmão, ainda dá para dar alguma coisa. Porém, Neymar hoje vem vivendo muita lesão, né? No início da carreira do Neymar, não teve muita lesão. Se for pegar um histórico, não teve lesão do Neymar com 20, 21, 22, não teve. Neymar jogando, a lesão chegou agora. E no futebol acontece muito isso. O jogador que não lesiona muito cedo, ele vai lesionar na parte final da carreira dele. Vai sobrecarregar, ele vai lesionar. Só que assim, eu acho que não é nem vontade dele não querer. Porque o Neymar tem as suas, né? Vai lá na fúria que ele tem, né? A resenha dele lá, né, com o presidente e tal. Mas assim, eu acredito que ele quer. Porém, o corpo dele hoje, eu acho que para ele querer mais, acho que assim, ele se guardar mais, né, focar mais, tipo, focar nesse finalzinho aqui para ver como é que vai ser. Porque senão tem como, irmão. Hoje, o teu corpo de 33 não é o mesmo de 17, 18 anos. A gente vê isso. Ele tá vendo isso, né? Ele tá sentindo isso na pele. Quando tu treinava, jogava pelado, levava pra onde e vambora. Brasil, cara, que vontade esse moleque tem, irmão. Tem que tá bem. Agora, hoje, se eu treinar um dia e jogar de noite e treinar no outro dia, eu já não treino, pô. Então ele tem que entender, tipo assim, focar naquilo ali, né? E assim, contar com a sorte também, né, irmão? Porque toda hora estoura alguma coisa. O cara vai bem, daqui a pouco estoura. A coxa, é o tornozelo, é alguém que... eu acho que assim, o Neymar ele precisava entregar a vida para Jesus verdadeiramente e focar naquilo ali, né? Para que Deus fizesse algo novo na vida dele. Mas assim, é um cara que tem muito para dar,
Porém, hoje acaba sendo um ponto de interrogação, não por ele, tipo, o Neymar, será que o Neymar quer? Não, ele quer. Mas o extracampo que tá acabando pegando o cara hoje. Isso é algo complicado. E assim, tu acha que dá pra gente comparar, por exemplo, o que o Neymar fez, o que o Neymar é hoje, com os caras que já fizeram muita coisa? Tipo assim, tu acha que ele tá na mesma prateleira, tipo de Ronaldinho Gaúcho, Romário, Zico, desses caras assim? Mano, um dos melhores, mano. Os caras falam que sim, né? A minha opinião é que sim, né? Mas não, tá maluco. Eu acho que ele é muito assim, diferenciado. O Gaúcho né? é brabo demais. O Ronaldo brabo demais. Zico, mano, ele também tá no mesmo, acho que o mesmo nível, né? Tipo assim, dos fera. Quem quer botar assim uns 5, vai tirar o time aí. Pode botar os 5, cada um tira um time. São os melhores mesmo. Atualmente é ele. Eu também concordo com isso. Tu acha que tem alguns outros caras assim que tu confia muito na seleção? Assim, fala uns outros nomes assim que tu confia muito, que tu acha que podem ajudar o Brasil a talvez ser campeão? Ou tu acha que talvez essa geração não esteja tão legal? Cara, eu falei, né? Tem o Vinícius Júnior, que é um cara que vamos ver agora também, né? Com o Ancelotti, né? Já tá acostumado a trabalhar com ele, vamos ver se ele fica mais à vontade. Porque eu acho até que o pessoal da CBF pensou muito nisso. Como hoje a gente aproveitar as peças que tem, né? Como a gente hoje tem uma dependência muito grande de Vini Júnior, Rodrigo e Rafinha, que por mais que não seja no Real Madrid, mas está na Espanha, eu acho que a seleção tá tentando focar nesses 3 jogadores principalmente. Da liga, né? E trazer um treinador que já tenha esse ambiente com eles, né? Já entende. Porque assim, os caras na seleção jogam de um jeito. No clube joga de outro. Mas assim, como é que é a seleção? A metodologia, como é que é? Como é que os caras... como é que os profissionais, né, os treinadores, eles estão, tipo, conduzindo o treinamento? Como é que é o tratamento? Porque às vezes na seleção, vamos lá, beleza, sou treinador da seleção hoje. Aí vem pra mim Neymar, né, vai ver Vinícius Júnior, Real Madrid. Irmão, o cara, ele tem que ter muita moral e pulso firme para ele tratar os caras tudo do mesmo jeito. Só que não tem como tratar do mesmo jeito. Se o te tratar de um jeito, o fulano vai ser de outro jeito, padrão, só que sabe que tem sempre um que tem uma regalia a mais. Isso é certo, futebol é assim. E os jogadores estão ali, tem que entender que aquilo ali também... Irmão, não posso me comparar hoje com o Vinícius Júnior. Eu vou comparar com o Vinícius Júnior? Ou, vamos lá, um jogador brasileiro tá jogando atualmente no Brasil, vai pra seleção, não vai se comparar com o Vinícius Júnior, irmão, não tem como. O zagueiro se comparar com o Marquinhos, campeão agora da Champions League, não tem como, irmão. Só que sabe que tem um tratamento diferente, mas só que não pode ser também muito... né? Porque isso aí acaba prejudicando o relacionamento. E agora esse cara vindo aí, sabe? O cara conseguiu motivar jogadores da Real Madrid, mano, ganhando milhões, o cara já multicampeões. Como é que não vai conseguir motivar, acredito assim, o brasileiro, o jogador brasileiro? A gente acredita muito, né, que o Ancelotti pode voltar aí, trazer esse brilho de novo para a seleção, né? Pra gente como torcedor e também como entendedor um pouquinho de futebol, né? A gente vê a seleção, né, brilhando novamente. E o que eu acho que é interessante hoje, só que ao mesmo tempo complicado, é que a gente tem uma geração boa, né? Mas assim, passa muito pela situação de eles serem bons individualmente nos seus clubes. Mas quando chegam na seleção, a gente não tá conseguindo também ter um encaixe tão bacana, né? O que tu acha que talvez falte para isso, cara? O que eu acho é o comando, né? Ter um cara para poder organizar ali a casa ali, e ter um respeito, né, irmão? Você chega num lugar que não tem ninguém, não tem alguém que, tipo, vamos passar assim pro trabalho. Você chega lá, o patrão tá lá. O patrão tá aí, cara. Tem que segurar ontem, tem que fazer o negócio certo. O patrão saiu, irmão. Ou então deixou um encarregado ali, o cara dá até, mas o cara vai levar a vida do jeito que vai levar e acabou. Então, assim, com o Ancelotti vindo um cara de nome, o cara, multicampeão, o cara que vem pra poder trazer um resultado diferente, e ele não veio pra cá pra passear, né, irmão? Eu acredito que ele não veio pra passear, mas a gente tá vendo ele passeando pra caramba aí. Mas eu acho que é só até começar o trabalho, né? Mas acho que ele veio pra trabalhar e vai trabalhar de verdade, irmão. E a galera, vamos lá, você hoje, você tem um treinador nível nacional, no nível internacional, tu quer trabalhar com quem? Internacional. Com o nacional tu vai dar vida, beleza. Agora com um cara internacional, esse cara tá aí. É igual na época de base, né? Tu vai treinar, mano, fulano tá aí pra te ver. Aí tu, caraca, vou dar vida nesse treino, mano. Ou veio pra ver fulano, mas ele pode me ver, eu vou. Acho que agora não tem ninguém. Tranquilão, vou treinar normal. Tu sempre dá um algo a mais, né? Acho que os caras vão querer
apresentar algo a mais, até o pessoal de fora também da Europa que ele vem acompanhando, e os jogadores brasileiros, que eu achei legal, que ele deu muito moral, né, para os jogadores brasileiros, né, os caras que estão atuando aqui no Brasileirão. Eu achei isso legal também. Com certeza ele deve estar também com uma equipe, um scout bom. Talvez ele tenha demorado também para ver, porque ele devia estar fazendo esse scout, hein, Pingo? Pode acontecer também, né? Tipo, estudando um pouquinho mais, né, os jogadores. Né, às vezes nem tanto ele, mas ele tem uma equipe que vai fazer. É isso aí. Já chegou também um patamar que ele quer tudo já mastigado, né, irmão? Já chegou pronto, aí, tá aí. É isso aí, então vamos escolher isso e vambora. Eu acho que passou muito por esse sentido também. Talvez ter demorado um pouquinho por conta disso, né? Gerou-se muita dúvida, mas faz parte, eu acho, né? Só que assim, você acha que pra gente finalizar o nosso programa, estamos chegando na reta final, você acha que o futebol brasileiro tá muito abaixo do internacional ou é só uma questão de que ainda não se encontrou ali, mas o futebol brasileiro em si, dos brasileiros, o futebol é ao mesmo nível ou ainda é superior a muitos? Não, o nível... A parte... Assim, eu tive um pouco na Europa, algumas vezes viajando, e eu vejo que desde sub-9, sub-8, irmão, me sou muito comprometido. Então, o jeito do europeu tratar o futebol é diferente. E hoje a referência do futebol é europeu, irmão. Aí ele fala, a gente é país do futebol, tá? Beleza, mas, mano, pro jogo hoje não é, mano. A gente tem que ser sincero, mano. A gente tem que... É o que eu falei contigo, é reconhecer, ser humilde, né, ter aquela humildade de entender que, tipo, pô, eu preciso melhorar o meu comportamento. A gente vê hoje, agora tá tendo mais alguns outros clubes, mas assim, quando o Jorge Jesus veio pro Flamengo, que mudou um pouco o jeito de fazer o futebol, o Flamengo era o time, aí trouxeram o Abel, né, pro Palmeiras e Flamengo. Aí daqui a pouco vai trazendo outro, aí veio o Botafogo agora. Né? Então, assim, os caras estão começando a fazer o futebol da maneira correta, as coisas estão começando aí melhor. Mas, assim, a gente ainda tá muito abaixo. Pô, o Rodrigo Caio, mano, o cara jogou agora e ele falou, ele estava dentro do campo. O Flamengo, né, em 2019, foi um dos melhores times, assim, do Brasil, sul-americano, do mundo, não. Mas, assim, enfrentou uma equipe do Liverpool e a gente achando que, tipo assim, caraca, dá pra ir. O jogo foi... Mas, pô, o Rodrigo Caio, irmão, jogou, o cara falou assim, mano, os caras nem apertaram. Se os caras apertam, já era. Então, assim, sou eu, né? O Pingo tá falando, né? O professor que tá falando. É um cara que vivenciou aquilo ali dentro de campo, falou, irmão. Não foi tão equilibrado assim quanto as pessoas falavam. Né? E a gente não tá falando isso para diminuir o time do Flamengo. Não. A gente tá falando, na real, eu acho que é para mostrar que, querendo ou não, os europeus estão assim, muito acima da gente, né? Muito acima. Irmão, eu tenho um atleta meu que tá na Espanha hoje e ele é muito de drible. Muito drible. E ele fala que o treinador lá fala, irmão, não é drible, é toque de bola rápido. Lógico, tu vai dar um drible na hora de finalizar uma jogada, mas não é ficar driblando. A gente fala assim, a gente é o país do futebol, a gente tem a ginga. Pô, legal, mas preciso colocar... Entende a parte tática, ocupar espaço, né? Eu preciso acrescentar o quê? A parte técnica com a parte tática, e aí vai dar liga. E aí a gente está trazendo o quê? Um cara que traz a parte tática. Com a qualidade que a gente tem, eu acredito que a gente tem tudo para poder chegar lá e ser o próximo campeão do mundo, né? Se Deus quiser. Acho que é isso. Irmão, muito obrigado pela moral. Gostou do papo? Foi maneiro? O que você achou da resenha do pai aí? Fera demais? Fera demais, muito bom. Então já é, show de bola. Hoje eu fui o capitão aqui da nossa resenha, comandei o time aí. É isso aí. Hoje o Pingo foi o camisa 10. Nunca vestiu a camisa 10, né? De vez em quando, quando é o meu time, eu boto a camisa. Quando for o teu time, eu fui o 10. Quando eu tô dando treino, cara, a camisa 10, eu boto a 10 a 11. Quando ele vai dar o treino, ele bota a camisa 10. No teu time, eu fui o camisa 10. Representei bem. Fomos campeões, né? Muito bem. Então, assim, mas, irmão, muito obrigado pela moral. Vocês conheceram um pouquinho hoje aqui da história do Anderson Pingo, né? O cara que fica ali, os bastidores, ele por trás do Atleta Focado, que hoje é um dos principais centros de treinamentos para futebol. Então, você que quer seu filho, né, tá evoluindo aí tecnicamente, né, e quer melhorar a parte técnica dele, a performance, né, física, técnica e tudo mais do atleta assim, explica pra galera, Pingo, essa questão também, só pra gente fechar, porque, né, é diferente da escolinha, que é a iniciação, né? É o aperfeiçoamento. O Atleta Focado, né, o CT, ele é o aperfeiçoamento, não é isso? Sim. Então, você que está vendo esse podcast do meu irmão aqui, o Alan, né? E você tem um filho que tem desejo de se tornar um jogador de futebol. Não é para o Atleta Focado que você vai vir agora, né? Você precisa primeiro dar o primeiro passo, né, numa escolinha, entrar num clube para você poder vir para o Atleta Focado. Até porque
O nosso treinamento é um treinamento bem complexo, né? De movimento, intenso. E aí o atleta ele precisa ter uns fundamentos mais aprimorados para poder acompanhar o nosso treinamento. Então, você que está vendo, pô, cara, que legal, eu quero que meu filho... Não. Se ele já está jogando, pode mandar mensagem, irei te atender, irei agendar o nosso treinamento, irei ajudar o seu filho a chegar no objetivo, como eu falo sempre, o objetivo principal dele, que é se tornar um atleta profissional de futebol. Beleza? Então é isso, show de bola. Então também chegou até aqui, esqueceu de dar aquele likezinho, aquela moral aí, já se inscreve, curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo, se inscreva, ativa o sininho aí para poder receber as novas notificações também, porque além do episódio completo tem os cortes, tem tudo que a gente envolve aqui o nosso programa, né? E também já acompanha a gente em todas as redes sociais, Resenha do PaiCast no Instagram, no TikTok também, e o Pai da Batida, que é esse que vos fala, né? Que é o host desse nosso programa aqui. Tem mais alguma coisinha para falar, para agradecer? Você que é do AF, tá vendo esse vídeo? Como é que é para comentar lá, irmão? Atleta focado na veia. Esquece, não pode esquecer. Atleta focado na veia, dá moral para ele. Curta, se inscreva no canal dele também, compartilha com seus familiares, mostrando o professor, o lugar onde você treina. E é isso aí. Show de bola. E pra gente fechar com chave de ouro, eu queria que vocês fossem lá também agora, depois que acabar o nosso programa, e seguissem os nossos patrocinadores, as pessoas que apoiam o nosso canal. A Stopball, que é a nossa fornecedora de materiais esportivos, então você que quer fazer aquele uniforme diferenciado, top de linha, para ficar com o seu time, nível Série A, nível Europa, já entre em contato lá com a Stopball. Esse material aqui, irmão, é um dos materiais mais tops que eu já tive em toda a face da Terra. Eu já tenho um canal aí há mais de 5 anos e, cara, esse daqui é o melhor material que eu já tive. Então já entre em contato com a Stopball, beleza? Entre em contato também com a P. Almeida. Você quer ter aquele estilo diferenciado e tal, quer se vestir bem. Boleiro. Hoje em dia, né, aquele boleirão, pai, jogador, estilo europeu. Esquece, né? Igual o Pai da Batida. Então, mano, já faz o seguinte, já segue lá, já corre lá e fala com o pessoal da P. Almeida, fechou? E para fechar, os nossos 2 grandes patrocinadores aí, aqueles que apoiam muito o nosso canal. O Grupo Viriato, onde você pode estar contribuindo aí para o crescimento da sua empresa e também da sua vida particular. Você pode adquirir o seu imóvel, fechar o seu seguro de vida, plano de saúde para você, para sua família e também para sua empresa. E também o Dr. Alverson Stroher, que é o melhor ortopedista da face da Terra e pode contribuir para a sua qualidade de vida de você, do seu corpo e também da sua família, beleza? Irmão, tamo junto. Bom, muito obrigado. Tamo juntão. E vamos para cima. Até o próximo episódio. Valeu! Sempre.